Gente, que coisa boa estar aqui com vocês, sabia? É sempre bom parar para conversar sobre assuntos que são de relevância, né? E esse bate-papo, quero agradecer por ter aceitado esse convite para a gente fazer esse bate-papo hoje, né? E esse bate-papo tem muito a ver com um pouco da inquietação de clientes, de empresas, de instituições de ensino em todo o país, que buscam informações sobre a questão da inadimplência, do direito educacional, assuntos que nós que dominamos no dia a dia, que nós lidamos com ele, não é? E nada mais interessante do que a gente, ao invés de responder essas perguntas individualmente, uma para cada, talvez conversar e bater esse papo e tratar do assunto. Eu estou aqui com o Henrique Fonseca. Legal, bom dia, muito bom estarmos aqui, né, para falar sobre esses assuntos, até mesmo porque nós andamos aí já há muitos anos em todo o Brasil, né, conversando com instituições de ensino, colégios, faculdades, e de fato a gente observa um desnível muito grande. Existem instituições que de fato tratam da inadimplência, tratam de aspectos jurídicos, e outras totalmente despreparadas, muitas vezes pela própria origem, né? Tem muito colégio que nasceu com a diretora, a dona de um colégio, que aí iniciou lá com a creche, e isso foi evoluindo para uma instituição de ensino que cresceu, que se especializou em educação, mas que falha em pontos essenciais como direito educacional, falham em processos de controle da inadimplência. Eu acho muito legal esse bate-papo, até mesmo só para corroborar com o que você está dizendo, é muito comum nos eventos se falar sobre aspectos pedagógicos. Vários eventos que a gente tem participado nacionais, Bet Educar, são eventos extraordinários. O Bet Educar, como é o nome daquele outro que nós chegamos a participar recentemente também em São Paulo, além do Bet? E fugiu o nome dele aqui. Daqui a pouco vem, mas a maioria dos eventos falam de tantos assuntos importantes e relevam aspectos essenciais. Então, acho que esse bate-papo nosso aqui informal, ele é importante para corroborar com conhecimento, compartilhar experiências, compartilhar visão sobre esses pontos que a gente vai discutir aqui. Estou aqui também, obrigado Henrique, estou aqui também com Ingrid Faval. Obrigado, Ingrid. Obrigada, Sandro, eu que agradeço o convite. Como o Henrique já falou, é importante a gente tratar desse tema, de fato, no âmbito educacional, não só a parte de cobrança, inadimplência, mas como o Henrique muito bem trouxe, a parte do direito educacional é um tema importantíssimo, né? Cada cidade desse país tem pelo menos uma instituição de ensino, mas que tem poucos especialistas, poucas pessoas dedicadas de fato a estudar o assunto e pouquíssimo conteúdo a respeito. Então, é uma oportunidade de a gente trazer para o nosso público esse tema tão relevante. Obrigada pelo convite e vamos iniciar nosso bate-papo? Excelente. Estou aqui também com Poliana Minoni. Obrigado, Poliana. Obrigada. É um prazer falar, né? A gente falar um pouco, como a doutora Ingrid falou, do que é o nosso dia a dia, né? Na parte jurídica, de contratos, fazer esses aspectos legais, né, do que um contrato na inadimplência, que é importante a parte pedagógica, porque é o fim, né, da prestação de serviço educacional, mas também a parte ali do credor que tem direitos, que tem também a contrapartida, um exercício regular desse direito, de cobrança, enfim, de ajuizamento de ação. Então, muito bom falar sobre isso e vamos adiante. E é interessante, pessoal, porque esses anos de vivência no mundo educacional, né, nós encontramos de tudo, né? Vocês, nós que militamos no dia a dia nessa causa, seja juridicamente falando, seja na cobrança administrativa, nós vemos um pouco de tudo, não é? E como o Henrique bem falou, é impressionante a fragilidade, não é? A falta de conhecimento, a falta de orientação com o qual as instituições de ensino têm, não têm conhecimento. Coisas básicas, às vezes, se pode negativar, se pode judicializar, quando pode iniciar a cobrança, se perde aluno, se é bom, se é ruim, se é interessante terceirizar ou não. E é nesse intuito que eu quero que a gente bata esse papo hoje, para que qualquer instituição de ensino, qualquer gestor educacional, qualquer advogado que advogue para uma instituição de ensino e está com dúvida, ele possa, nesse momento, aproveitar, beber nessa fonte aqui, que são
alguns anos de conhecimento, né, Henrique, Ingrid, de experiência trabalhando com isso. E para começar esse bate-papo, para ele ficar logo mais instigante, eu pergunto para você, Henrique, por que é que a inadimplência é tão elevada no segmento educacional? Nós sabemos que a inadimplência ela existe em tudo que é segmento, né? Tem segmentos que combatem mais rapidamente, que são mais especializados, que têm ferramentas, mas especificamente nós vemos dores no segmento educacional, e isso independe do tamanho da instituição de ensino. Seja a instituição de ensino de um bairro, de uma pequena cidade, lá de 200 alunos, seja um grande grupo educacional. As dores, pela nossa experiência e pelo conhecimento, são as mesmas. E por que, Henrique? Por que a inadimplência é tão elevada no segmento educacional? Perfeito. A tua pergunta, Sandro, é muito oportuna, né? E acho que é um bom tema para a gente abrir esse papo, né? Se não fosse por isso, nós nem estaríamos aqui. Ou seja, de fato, é uma dor muito forte, muito sentida, né, em todas as instituições. E, obviamente, existem vários fatores, né? A gente trabalha muito em parceria com o Serasa, né? O Serasa apresenta constantemente dados, informações sobre a inadimplência e, de fato, a educação é uma das que mais sofrem. E alguns motivos, obviamente, favorecem muito. Um deles é a própria legislação, né? A famosa, tão falada no meio educacional, a 9.870 de 99, é uma lei que protege, de fato, o inadimplente. A gente até brinca e chama aqui internamente essa lei da lei do calote, né? Porque, de fato, imagina, o cidadão vai, faz a matrícula no período em curso, passa o semestre todo devendo na faculdade ou o ano inteiro devendo no colégio, e o colégio não pode fazer nada, nenhuma sanção pedagógica, é obrigado a entregar a documentação. Então, de cara, essa lei já favorece que a inadimplência seja alta na educação. E que o consumidor, ele até, de fato, se prevalece disso, né, da legislação, e acha que é para tudo, né? Então, por isso que, às vezes, também ele deixa de fazer essa prioridade na educação. Porque não, estou protegido pela legislação, e ele até desconhece, inclusive, assim, a fundo, mas se prevalece disso, e eu acho que isso aí também ajuda, né? Sem sombra de dúvida, é o ponto de partida. Aí acrescente-se a isso, Poliana, a questão dos juros. O juro de 1% ao mês, vocês vão de convir comigo que quando você compara o cartão de crédito a um cheque especial... Uma dívida bancária, né? Uma dívida bancária, né? Então pensa, os juros baixinhos e ainda tem mais. Quando chega no momento da rematrícula, a instituição de ensino, a faculdade, o colégio, fica refém. Na hora da negociação ali, na rematrícula, quem está na vantagem é o responsável financeiro pelo aluno, é o aluno. Por quê? Serviço prestado, né? Eu posso te ameaçar, olha, ou você me dá uma condição X, ou eu vou embora, mudo de faculdade. Hoje a oferta de cursos de faculdade de colégios imensa, né? E aí ele se vale disso e o colégio fica refém. Por quê? Eu tenho 13º para pagar no final do ano, eu tenho reforma para fazer, eu tenho uma série de compromissos que eu absorvi ao longo do ano e que preciso me preparar para o ano seguinte. E aí eu recebo, por exemplo, o cidadão deve 10 mil. Ele fala, olha, eu te pago 8, não se fala mais nisso, rematricula os filhos. Pensa, eu estou aqui precisando pagar conta, o pai está aqui dizendo eu pago 8, ou eu tiro os filhos da escola e fico devendo os 8. A gente até entende a situação, a escola fica refém. Agora, esse problema não vem, tem gente que acha que inadimplência eu perdi o controle na pandemia. Não foi pandemia. Inadimplência já vinha lá atrás, muito antes, por essa coisa que acaba virando cultural. O devedor tem uma lei que ampara, tem um juro baixo e ainda consegue isenção na rematrícula. E ainda tem mais. As escolas e as instituições que têm o maior índice de inadimplência, acreditem vocês, não são aquelas de ticket médio mais baixo. Elas têm também, lógico, mas as de ticket médio mais alto. Pais, muitas vezes empresários, da justiça, da saúde, gente com padrão de vida alto, mensalidade de 3, 4, 5 mil reais. E ele é o que mais deve, porque não tem vantagem nenhuma pagar em dia, é vantajoso pagar no final do ano. Então, ocorre uma questão cultural da população, cada vez mais gente deixa para pagar na rematrícula, e é cultural também pelo a própria instituição de ensino, que acaba virando conivente. Outros aspectos, só para arrematar a tua pergunta, muitas vezes faltam ferramentas apropriadas, tecnologia apropriada, conhecimento jurídico. Aqui estamos com 2 pessoas da área da justiça que conhecem disso, então falta de conhecimento técnico, de equipe preparada,
falta de tecnologia. E, por último, falta de processos. Você não tem, muitas instituições não têm um processo definido. Até contratos que você vê falhas assim grotescas por não definir processos da cobrança educacional. E instituições grandes, não estamos falando só do coleginho pequeno, não. Então, se você não tem processo, se você tem uma cultura da inadimplência, a taxa de juros é baixa, a legislação protege e outra, você não muda um processo que você mantém ao longo do tempo, ainda passando a mão na cabeça do inadimplente, é lógico que a inadimplência na educação vai ser altíssima. Ou você muda processos, ou você vai ficar refém dessa inadimplência se não mudar a cultura interna, a cultura da cabeça do diretor, a cultura da cabeça dos funcionários. Então, acho que é mais ou menos por aí. E eu vejo, Henrique, que nesse contexto aí, você falou muito de escolas e colégios, mas isso aí entram também as faculdades. Acho que o rolo compressor serve para todas, a instituição de ensino de um modo geral, né? E nesses aspectos que você colocou, que levam, que são os motivadores da inadimplência, dessa alta inadimplência na educação, eu, corroborando com você, Henrique, eu avalio que o principal deles, o pior, é o cultural, viu? Porque o cultural depende exclusivamente da instituição. A instituição ela tem como combater o fator cultural. Legislação ela não pode intervir. Não pode mudar. Né? Não pode mudar. A multa, juros, ela não pode mudar. Pode até mudar. Vou lá, vamos todo mundo virar deputado, vamos lá, todas as escolas terem os seus deputados e vamos mudar a legislação. Isso a gente não vai conseguir no curto espaço de tempo, né? Quando você fala de aspectos de ferramentas, de tecnologia, de processos, também, acho que está associado ali um pouco da cultura, porque o ponto de partida, então, inicial, pelo que você está falando, é de fato a instituição de ensino está aberta para mudar. Se eu sou conivente, se eu aceito, eu não vai ter mudança. Não é, Ingrid? Eu sou conivente, eu não aceito. Não é? Então, eu aceito essa inadimplência, eu me permito a ter essa inadimplência. Nós vemos instituições de ensino, Henrique, que dizem assim, não, a minha inadimplência é baixa. Quando chega o final do ano, quando chega lá depois da matrícula da faculdade, da escola, a minha inadimplência ficou em 2%, 3%, alguns dizem que 5% ainda é uma inadimplência baixa. Na tua avaliação, passar o período de rematrícula, chegou a matrícula, teve a rematrícula, as pessoas se matricularam, alunos, responsáveis financeiros, e eu estar com uma inadimplência de 2%, 3% até 5%, é uma inadimplência aceitável? E quando eu olho ali o período todo que ficou os 6 meses da faculdade, 1 ano do colégio, então assim, é aceitável eu me contentar com uma taxa de inadimplência no final do período letivo de 2%, 3%, 4%, 5%? Eu faço um gancho com o que você falou, Sandro, cultural, para chegar na tua pergunta. É impressionante como você conversa, às vezes, com os setores responsáveis pela cobrança, o gestor financeiro, a pessoa que faz a cobrança, e sabe o que é que eles costumam dizer para a gente? Que o maior problema está na direção da faculdade, está na direção do colégio. Eles querem criar uma regra, mas o diretor da faculdade, o diretor do colégio, quebra a regra. Por quê? Porque acha que vai solucionar, que vai tampar o sol com a peneira, negociando com o aluno. Então, é uma coisa cultural. E aí entra também o outro lado, né? Você conversa com algumas instituições, eles falam exatamente isso. Olha, minha inadimplência, no ano em curso, no período em curso, no caso da faculdade, eu não preciso fazer muita coisa. Por quê? Se no final, na rematrícula, eles pagam, eu não preciso de reforço, eu posso trabalhar somente tentando buscar aquilo que eu perdi. Aí eu te pergunto, Sandro, quando é que você perde o que tinha de receber? Eu não perco em 2022 o que eu perdi lá em 2021. 2021 eu perdi em 2021. E eu comparo sempre, eu gosto de falar muito, fazer uma analogia entre a cobrança educacional com vagões de trem. A hora de você agir é no período em curso, é no primeiro vagão. Se você olha para trás e vê aquela montanha de dinheiro, porque você fala, é só 3,5%, 4%. Aí eu pergunto à maioria dos diretores de colégios e de faculdades, você tem muitos valores perdidos de anos anteriores? Nossa, eles falam, tem uma montanha de valores perdidos. Então, 3,5%, 4%, 5%, primeiro, de cara,
Quando se olha essa montanha, é fruto da somatória desses 3,5%, 4%, 5% que você perdeu. Dele não é só esse 3,5%, esse 5%. Sem contar que há outras perdas. Não é só esse que ficou para trás. Essa inadimplência que você chegou na rematrícula, ao longo do ano, ela começou ali. O cara faz a matrícula na faculdade em janeiro ou no colégio, e aí em fevereiro ele começa a dever. E aí vai crescendo. Então tem instituições que chegam a 20, 25, 30 e já vi até o absurdo de 50% de inadimplência acumulada. Como você paga as contas mensais sem um fluxo de caixa correspondente? Ou seja, não é só os 3,5%, 4%, 5%. Tem as perdas ao longo do ano. Concordam comigo? E outra, se você vai receber lá em janeiro na rematrícula, lá em julho, agosto, no caso da faculdade que tem a rematrícula, você recebe, ainda abre mão de juros e multa, e muitas vezes não é uma, não são duas, não são 10, são centenas, talvez milhares de colégios e faculdades que recorrem a capital de terceiro para honrar com as contas, esperando receber lá no final do ano para pagar ao banco que não alivia em taxa de juros. Dinheiro é uma coisa cara, e vocês sabem disso. Ora, e o que eu tenho direito a receber? Quando eu vou receber, ainda abro mão de juros e multa, então... eu estou tranquilo, é só 3,5%, 4%. Olha a montanha de dinheiro perdido lá atrás. É preciso trabalhar, muitas instituições dizem assim, trabalha para a gente só anos anteriores, eu quero recuperar aquela montanha. Se recupera muito pouco, não existe falsa promessa de recuperar mensalidades de anos anteriores. Porque você perde o tempo, né? O tempo ali, de fato, de débito, né? De um mês eu vou cobrar daqui 2, 3 anos. Então, o devedor, ele já vem aí de 2, 3 anos de inadimplência, é difícil essa recuperação. Ele não está nem mais na instituição de ensino, né? Que tá ali como credora, já está em outra instituição, ele vai priorizar o quê? Não vai priorizar a instituição que já passou, ele não tem interesse, não tem mais relação com essa instituição. Henrique, só uma pergunta, Sandro, que o Henrique falou muito sobre aí rematrícula, né, descontos, que aí o cara devia 10 e aí na rematrícula vai pagar 8. É legal esse desconto num período de rematrícula para essa recuperação de crédito? É interessante para a instituição que isso aconteça? É um tiro no pé, né? Porque imagina, e é a coisa mais comum. É legal quando você fala em campanha de rematrícula, perfeito. Tipo, quem está adimplente tem um desconto na rematrícula. Quem está adimplente, eu libero a primeira mensalidade do ano seguinte. Aí é bacana. Agora, você dá desconto, é incrível. Eu lembro volto a dizer, não é uma nem duas, várias instituições dizendo, não, se nós mudarmos a regra, como é que eu vou fazer minhas campanhas para recuperar crédito lá no finalzinho do semestre? E tem a falsa sensação de que eu preciso dar esse desconto para reter esse aluno também, né? Para reter esse aluno, exatamente. Então, quando você dá um desconto, você estimula a repetição do comportamento. Sim, quando eu for no semestre seguinte na faculdade, no ano seguinte no colégio, o cidadão vai esperar de novo. Não, aguenta aí, usando uma linguagem popular, aguenta aí que quando chegar lá em outubro, lá em novembro, aí eles vêm com uma campanhazinha legal. E é isso que a gente está falando de cultural. Então, é essa cultura que, às vezes, a própria instituição implementa no seu dia a dia, né? De que, não, o pai, né, ou o aluno, o responsável, instituições, né, em faculdades, só paga com desconto, só né? paga com desconto. Passa o ano todo na prestação de serviço e a contraprestação não acontece, que é o devido pagamento, e vou pagar só no final do ano, porque eu tenho desconto e vou continuar na instituição. E eu vejo isso como uma faca de 2 gumes, me corrija se eu estiver errada, Henrique, mas ao mesmo tempo que você mantém aquele devedor, aquele pai, aquele aluno que tem a cultura da inadimplência, ele não se interessa em pagar pontualmente durante o ano todo. Vou pagar ali no final do ano, porque se eu devo ao longo do ano 10 mil reais, no final do ano eu vou pagar 10 mil do mesmo jeito. Eles vão me dar desconto, isentar de juros, de multa. E do outro lado, nós temos aquele aluno, aquele pai que paga pontualmente e olha assim e fala, para que eu vou pagar em dias? Podendo usar esse capital mensal para outras contas, para outras coisas, se no final do ano aquele pai inadimplente paga o mesmo valor que eu. Né? Não tem ônus, não tem nenhuma diferença entre ele e eu, ele que é inadimplente e eu que sou adimplente. Então eu vejo isso como uma cultura que atinge os dois lados e é prejudicial para os dois lados. Um incentivo à inadimplência. Né? Incentiva. Um incentivo vale a pena ser inadimplente, né? Falando ainda, voltando um pouco, Henrique, sobre a questão da cultura que você falou, eu vejo isso muito no dia a dia. Você chega com um gestor educacional, seja da faculdade, seja do colégio, e aí ele fala, não, o meu problema são anos anteriores, são períodos anteriores. Dá uma pena
e uma tristeza ao mesmo tempo. Não é? Pena pela falta de conhecimento, pela falta de visão, talvez pela falta de assessoria. Não, talvez não, pela falta de fato de assessoria. Está mal assessorado, está mal orientado, né, nesse aspecto. Né? E ao mesmo tempo uma tristeza por ver que tem um potencial. Pela nossa experiência, pelo que nós vivenciamos no dia a dia, nós sabemos que aquelas instituições que buscam criar um processo bem definido, com regras, baseado em conhecimento, em experiência, em experiências em ações, elas conseguem ter um resultado melhor. Não é? Henrique, você falou falamos de inadimplência e você falou no início aí alguma coisa relacionada a contrato educacional. E já que o assunto inicial, nossa primeira pergunta foi justamente sobre a questão do porquê a alta inadimplência no mundo educacional, eu te pergunto, Ingrid, e qual a importância então do contrato educacional no que diz respeito à cobrança? Eu pergunto isso por quê? Porque nós já vivenciamos, já vimos contratos educacionais que são um verdadeiro absurdo. São contratos que advogam contra a instituição de ensino. Né? Então, a importância do contrato educacional em relação à inadimplência, no combate à inadimplência, tem uma relevância nisso ou não? Com certeza, Sandro, com certeza. Há cerca de um mês, eu analisei um contrato educacional de uma instituição de ensino e eu me perguntei se quem tinha feito aquele contrato era assessoria jurídica ou própria instituição ou aluno. Né? Eu falei, aqui o contrato quem fez era extremamente benéfico para o aluno, né? Então foi ele que fez. Exatamente. Ali a cobrança era só após 90 dias, então, ou seja, você deve 3 meses só, então você pode ser cobrado. O contrato dizia isso? Isso. O contrato estava dizendo, a instituição estava dizendo assim para o pai, olha, você pode dever 3 meses e só então eu vou te cobrar daquilo que você já deveria ter pago. Né? Então, assim, o contrato educacional eu considero o documento mais importante dentro dessa relação instituição de ensino e aluno e pai responsável. Né? Existem vários aspectos que são importantes observar e dentro do universo do direito educacional tem nuances ali específicas para as instituições de ensino. Mas voltado especificamente para a questão da inadimplência, eu sempre digo que o contrato ele tem que observar 4 fatores pelo menos. Né? Observar ali a previsão de juros, apesar de que isso decorre de lei, mas sempre é bom conter essa explicação para deixar muito claro para o consumidor. Quando a gente pega o Código de Defesa do Consumidor, diz que o consumidor ele tem que ter informações claras. Então, é um direito dele ser cobrado em juros de até 1%, é lei. Mas você traz essa informação, traz essa clareza, essa transparência que também ajuda na relação com o consumidor. Né? Então, estipular ali os juros. Multa. A multa pelo Código de Defesa do Consumidor não pode ser superior a 2%. Mas ela só pode ser cobrada se tiver no contrato. É diferente dos juros. Os juros eu cobro independentemente de contrato. Eu não sabia disso. Então, a multa, ela não está subentendida, não. Para eu cobrar, ela tem que constar. Os juros, ele tem que constar. Se você não constar, você não cobra. Entendeu? Então, se você não tiver no seu contrato, você não pode cobrar multa. Então, tem que ter, para acrescentar mais um ônus aí ao inadimplente. Já que a lei te permite, acrescente, coloque no seu contrato isso. É importante ter. Outra coisa ou um outro fator que você pode cobrar independentemente de contrato é o índice de correção, né? Que a gente vê principalmente nesse período que a gente vive atualmente pós-pandemia, uma guerra aí lá entre Rússia e Ucrânia, mas que afeta mundialmente todo mundo. O mundo inteiro tem vivenciado inflação altíssima, então níveis de inflação muito altos. E o valor que o inadimplente devia de uma mensalidade de R$1.000 em janeiro, esses R$1.000 em janeiro já não são R$1.000 hoje. Então, é importante você estabelecer no contrato um índice de correção. A correção monetária ela vai acontecer independentemente de contrato. Isso também é independente de contrato. Mas você pode estabelecer um índice que seja mais benéfico. Porque se você não estabelecer no contrato, judicialmente você tem que cobrar do inadimplente estabelecer um índice de correção monetária que seja mais benéfico para o consumidor, não para a instituição de ensino. Então, quando a gente fala em beneficiar através do contrato a instituição de ensino e combater a inadimplência, é importante você ver pontos que possam onerar o inadimplente. Então, é importante estabelecer um índice de correção já no contrato. E um outro fator, que eu também julgo muito importante, é você prever no contrato a possibilidade de terceirização da cobrança.
Hoje as instituições de ensino têm adotado muito a terceirização, optado pela terceirização, exatamente porque a instituição de ensino ela tem que focar ali no que é dever dela, que é ensinar, é o estudo, é o ensino, é o aprendizado. Essa é a obrigação fim dela, né? Não é cobrança. Instituições de ensino não têm um departamento de cobrança estabelecido, como o Henrique falou, com procedimentos, com tecnologias. Então, muitas têm optado pela terceirização, porque pega de fato uma empresa que é especializada nesse assunto, é focada nesse assunto, tem estrutura para isso. Então, prever nesse contrato a possibilidade de terceirização, a terceirização é legal, tem lei sobre isso, então é um procedimento totalmente legal. E, além da terceirização, estabelecer ali no contrato que o devedor, ele pode ser onerado com encargos, com honorários de cobrança, seja extrajudicial ou judicial. E que isso é legal. E que isso é legal, tá? Existe aí muita discussão a esse respeito, mas é legal porque nós temos uma previsão legal no Código Civil, não me recordo ali exatamente, mas existem ao menos 3 artigos no Código Civil, eu acho que o 404, 395, 389, alguma coisa assim, que prevêem que o devedor, o inadimplente, ele tem que arcar com o ônus da sua mora. O que é isso? Com juros, com perdas e danos e com honorários de advogado. Tá ali estabelecido, Ingrid, né? O que a gente vê muito é essa dificuldade do devedor, do responsável do aluno, entender que isso é um honorário e que não é em razão de ser judicializado. Exato. Que ele não tem que pagar esses honorários. Porque a gente fala honorário e normalmente acha que já é honorário. É coisa de advogado, é coisa né? de advogado, perfeito. Né? E na lei ela não fala isso, que é um honorário de judicialização, de ação judicial. Né? Ele traz isso como um ônus do inadimplente, independentemente de judicialização. E quando ele traz honorários de advogado, e hoje a jurisprudência tem entendido que esse honorário decorre da mora e não de quem tem feito a cobrança, ou seja, não importa se é um advogado ou não, mas se está no contrato, eu posso cobrar? Por isso a importância de ter no contrato. Quem está dando causa, que é o devedor, ele tem que pagar pelos juros, pela multa, pelos honorários do devedor, porque é ele que deu causa a essa situação. A essa inadimplência. Né? A essa inadimplência. É isso. E aí a importância do contrato. Que o que os nossos tribunais têm entendido? Pode cobrar, mas tem que estar no contrato. Porque é uma relação de consumo entre instituições de ensino, o aluno ou o pai responsável ali, o responsável financeiro, é uma relação de consumo. Por ser uma relação de consumo, tem que estar tudo muito claro nesse contrato, né? Então, tenho que ali estabelecer, olha, se você ficar inadimplente, eu posso te cobrar de honorários da sua inadimplência. Você vai ter que arcar com essas custas, porque eu estou gastando para te cobrar, eu estou tendo um custo financeiro para te cobrar, você tem que arcar com isso, né? E você tem que arcar com isso em até um patamar que hoje a gente vê como legal. Não tem nenhuma lei que diga você pode cobrar só 10, só 5, só 5. Não tem lei sobre isso. Então, a gente pega ali, por analogia, o que é estabelecido para os advogados, que é até 20%. Né? É bom ter isso claro no contrato. Na verdade, eu acho que é essencial. Não é nem bom, é essencial. Né? Perfeito, Poliana. Porque a gente está falando de uma relação de consumo. E, normalmente, relação de consumo, quando a gente vai para os tribunais, entendimento é de que o consumidor é ali a parte mais frágil dessa relação. É quem é protegida por essa relação. Então, eu ter isso muito bem em contrato, a instituição consegue, de fato, fazer valer o seu direito de cobrança e o devedor ali é educado com todos esses encargos. Como você falou, é essencial, de fato. É essencial. Interessante isso que vocês estão falando, que a gente fala muito que a escola, a faculdade é especializada em educação e não em cobrança, por exemplo. E aí eu fico aqui refletindo também, acho que vocês que são da área jurídica podem nos ajudar com essa percepção, se eu estou certo ou errado. Mas existem advogados em todo o Brasil, excelentes profissionais, né? E normalmente as instituições de ensino acabam sendo assessoradas por bons advogados, né? Muitas vezes advogados das escolas menores, colégios, às vezes da própria família, que tem comprometimento com a escola, com a instituição de ensino. A faculdade também com advogados, muitas vezes especializados em determinadas áreas, tipo a formação, a especialização do advogado que presta serviço para aquela instituição é em direito trabalhista, mas acaba que ele também absorve toda a questão da formatação do contrato, ou seja, e com muito esforço, muita dedicação. Então, aqui até minha honra, né, meu respeito, nossos cumprimentos, nossos cumprimentos a estes advogados que
apesar de especialistas no direito do trabalho, em direito civil ou em alguma área específica, eles acabam abarcando toda a questão, inclusive contratual. Então, a gente sabe que se você não tem um especialista cuidando de determinado assunto, você corre o risco de deixar brechas, porque o direito é muito amplo, né? E muitas vezes você acaba não acobertando aspectos essenciais, né? Eu fico aqui pensando, não será talvez esse um dos maiores problemas das instituições de ensino, fazer a confecção do seu contrato educacional através de uma empresa ou de advogados de fato especializados em direito educacional? Talvez, será que não é esse o maior problema? A assessoria que você falava nessa? Eu vejo isso, eu concordo com você. Como você falou, são colegas aí de profissão extremamente capacitados, profissionais que fazem o contrato, prestam essa assessoria com muita boa vontade, mas que falta esse conhecimento mais aprofundado, porque quando você pega o direito educacional, ele é um ramo do direito multidisciplinar. Eu não tenho uma lei que diga assim, eu vou estudar aquela lei e aquela lei eu vou entender o direito educacional, sabe? Você pega ali, começa na Constituição, porque educação é um direito constitucional, então você começa na Constituição. Abaixo da Constituição, né, nas leis infraconstitucionais, nós temos ali o Código Civil, que eu já falei aqui que acabam afetando diretamente o contrato. Tem o Código de Defesa do Consumidor. Hoje nós temos também a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então você pega várias legislações esparsas, várias normas, você tem normas do próprio MEC, do Ministério da Educação, tem portarias, você pega tudo isso e isso forma o direito educacional. Então é muito difícil um advogado que de fato não esteja dentro desse universo, não conheça a fundo esse universo, não estude a legislação, as portarias, a jurisprudência aplicável, é muito difícil para essa pessoa conhecer a fundo e fazer um contrato de fato que amarre, que proteja a instituição de ensino, que traga todas essas vertentes dentro de um documento só. Né? Fazem com boa vontade, mas pecam de fato nesse conhecimento. A gente tem até um exemplo, né, Ingrid, do nosso dia a dia aí, que a gente trabalha com uma instituição que tem um advogado que de fato consegue sanar as demandas, mas em uma situação específica, que era sobre a possibilidade de cobrar o pai e a mãe ali ao mesmo tempo, né? Perfeito. Que o contrato foi celebrado ali, a mãe como responsável. Ela era responsável financeira, mas a instituição poderia cobrar o pai, uma vez que ele não estava no contrato? Poderia negativar o pai. Poderia também, negativar o pai. Perfeito, né? Poliana, é um exemplo excelente, né? De fato é um exemplo real dentro aqui do escritório. Em que uma instituição de ensino, nós fazemos a parte apenas da cobrança dessa instituição, mas a assessoria jurídica, Henrique, é feito por um outro colega advogado. E aí, como Poliana falou, no contrato, era um aluno, né, o menor de idade, é um colégio, no contrato constava a mãe como responsável, mas a mãe é mais dona de casa, de fato, quem aufere renda, quem leva o sustento, quem cuida das finanças da casa, quem gera a renda familiar, era o pai. Aí me diz, Henrique, se a mãe ela não trabalha, a mãe ela não tem renda, como é que eu vou recuperar esse crédito? Né? Como é que eu vou receber essa mensalidade? Eu posso até cobrar judicialmente da mãe, vou chegar lá nos sistemas que hoje o judiciário fornece para fazer a cobrança e não vou achar dinheiro nenhum na conta dela, provavelmente. Então, quando a escola perguntou, posso negativar o pai? Porque eu sei, eu conheço de perto a realidade e é o pai que tem dinheiro, eu falei, pode. Eles perguntaram pra gente, ainda bem, né? Então, pode negativar, pode cobrar o pai, a gente cobra os dois. Eu sei que esse pai foi negativado, ele foi correndo pro colégio, sabe? Irritadíssimo, dizendo que era uma irresponsabilidade, que ia processar que não era legal. Não era legal. Fez uma confusão. Isso é muito comum. E o colégio veio já desesperado. Olha, doutora, a gente negativou e agora o pai tá aqui dizendo que é ilegal, que vai processar a gente. Eu falei, gente... Que foi orientado pelo advogado dele. Que foi orientado pelo advogado dele, que não pode, né? Falei, gente, calma, tem fundamento, a gente está embasado, orientei vocês, não foi porque eu acho, mas porque eu sabia que podia, expliquei tudo para o colégio, nós temos uma decisão hoje do STJ, de fato, dizendo que a responsabilidade pelas mensalidades educacionais é de pai e mãe, mesmo que só um conste no contrato, porque isso decorre não do contrato, mas decorre de lei. Por que de lei? Porque no Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o poder familiar. Então, o poder familiar é dado por lei?
principalmente, inicialmente, vamos constar aqui na estruturação normal de família, né? Não vamos considerar aqueles que são criados por avós, por tios, mas na formação natural, o poder familiar é exercido por pai e mãe. Então, Henrique, eu sei que você tem filhas aí, sua esposa ia fazer a matrícula de uma de suas filhas. Você não estava sabendo onde é que ela estava matriculando sua filha? Você não sabia quanto é que constava aquela mensalidade? Você não pagava também, por mais que sua esposa tinha feito a matrícula, mas você pagava a mensalidade? É claro, o poder familiar é isso. Então, os cônjuges, o pai e a mãe, o cônjuge, ou casados ou não, pai e mãe, eles são responsáveis pelo filho, eles sabem onde é que o filho está, eles sabem acerca da educação, eles têm um dever de prestar essa educação, de ir atrás, de matricular. Então, dentro desse contexto de poder familiar, o STJ entendeu o quê? É impossível que uma mãe matricule e o pai não saiba. Ou que o pai não ajude a pagar. Ou até porque né? Ou vice-versa, porque pode ser até separado, mas os dois eles contribuem para o sustento da família, sustento do filho. Então, dentro desse contexto, dessa análise legal e realista, porque o STJ entendeu dentro da realidade, né, ele permite negativar e cobrar pai e mãe de um aluno menor de idade por entender que há um poder familiar exercido, independentemente se os dois constem no contrato educacional ou não. E isso eu vejo, Ingrid, que a gente conseguiu dar esse retorno porque a gente está ali muito inserido nesse dia a dia do direito educacional com as instituições. Quase ninguém conhece isso, Poliana, porque de fato é algo muito específico, de um universo muito específico do direito educacional, que não está em lei, vem de uma jurisprudência. Então, quem não está inserido dentro desse universo... Vai no geral, né? Vai no geral. No geral, posso cobrar quem? O contratante. Não está no contrato, não posso cobrar. Quem disso cuida, disso usa, né? Você, por exemplo, sei lá, você nunca teve um determinado marca de carro. E aí você resolve comprar aquela marca de carro. Você não sabia nada sobre ela. De repente você descobre todos os modelos, todos os anos, que mudança tem. Do ano 2022 mudou para 2021 a maçaneta que era cromada e agora é preta. Ou seja, você estudou, passa, né, a conhecer tudo. Então não é só estudar, mas viver aquilo. Exato. Então, por exemplo, eu posso pegar alguém da área jurídica ou digo, olha, estuda tudo sobre cobrança educacional, estuda tudo sobre direito educacional. Maravilha, a pessoa vai ter conhecimentos teóricos, igual um acadêmico, quando sai da faculdade com uma série de conhecimentos teóricos, mas ele não vive aquilo, aquela essência. Daí a importância daquilo que você falava, Sandro, da assessoria. E não estou aqui querendo dizer que a assessoria eu tenho que te prestar serviço, mas procure os assessores que de fato possam te ajudar a ter uma melhor produtividade, uma melhor resolutividade dos teus problemas. E por falar nisso, eu até aproveito, eu lembro, Sandro, que você... eu sei que você é um especialista em mentoria, né, na gestão da inadimplência educacional. E hoje muitas empresas falam de cobrança, prestar serviço de cobrança. Cobrança é um item dentro do que é todos os aspectos envolvidos na cobrança, na gestão dessa inadimplência, né? Tanto com aspectos jurídicos quanto práticos, né, da cobrança no dia a dia. E eu queria que você falasse para a gente um pouco o que é essa mentoria que você tem feito aí junto a colégios e faculdades em todo o Brasil. É interessante, Henrique, quando esse assunto é tão instigante, é tão gostoso, se desse... nós ficaríamos aqui 24 horas e mais 24 horas se preciso fosse, porque é muita coisa para falar e o melhor de tudo é porque é a nossa vivência, né? Então todos nós aqui estamos inseridos nesse contexto. Quando você falou agora há pouco, Henrique, de procurar, de ter essa assessoria, ou terceirizando ou não, ou interna, seja do advogado, seja da empresa de cobrança, enfim, no formato que for, que o principal aqui desse bate-papo, a ideia é de que nós possamos levar informação para aquelas inquietações que o gestor educacional tem, né, de como proceder, de como fazer, de como resolver os problemas que eu tenho na minha instituição de ensino, sejam eles de cobrança, sejam eles de cunho pedagógico, relacionados à assessoria no direito educacional. E toda esse conjunto de informações, Henrique, todo esse dia a dia de busca, de falta de conhecimento do gestor, nos levou, há algum tempo atrás, a formatar um novo produto que foi a mentoria no direito educacional e a mentoria na assessoria da cobrança. Não é? Por quê? Porque nós percebemos que muitas instituições de ensino, por preconceito, por falta de conhecimento,
por conservadorismo, não tinham interesse de terceirizar. Ou não tinham interesse, ou não tenho a coragem de buscar assessoria fora. Porque eu tenho meu advogado, meu filho é advogado, minha esposa é advogada, o meu primo é advogado. Ou é advogado desde a época que meu pai era diretor da escola, exato. Né? Ou eu já tenho uma área de cobrança aqui dentro, eu tenho medo de perder aluno, como é que fica, eu não sei se pode, se não pode. Tudo isso, veja só, girando em torno da falta de informação, da falta de conhecimento, tá? Então, o que é que nós fizemos baseado nisso? Então nós temos que ter um produto para atender essa demanda da falta de conhecimento, da falta de informação e levar essa informação e esse conhecimento para que a instituição de ensino possa tomar decisão do que melhor fazer internamente. Ela vai fazer o juízo de valor. Na verdade, na prática, isso é um ponto, Henrique, que nas nossas conferências, Brasil afora, que já fizemos, nós sempre levamos isso. Né? O Ingrid, o nosso objetivo era ali, levar informação, riqueza de informação levada por especialistas, nós que estamos nesse meio, mas com outros especialistas, para que a instituição de ensino tome a decisão do que fazer. Então, em que consiste a mentoria Voz, a mentoria que nós fazemos hoje? Em linhas gerais, de forma simplificada, é levar conhecimento, know-how e experiência para as instituições de ensino. É pegar o conhecimento que nós temos acumulado de anos dentro das instituições de ensino, de prática. Não é a teoria, como o Henrique falou, não é a teoria do aluno que acabou de sair da academia, não é a teoria de algo que eu li na internet, é a teoria associada à nossa prática, à nossa vivência dentro das instituições de ensino em todo o país. Hoje nós temos clientes, nós temos empresas que são assessoradas com a nossa mentoria e com a nossa cobrança terceirizada e com o nosso direito, com a nossa assessoria em direito educacional em praticamente todo o Brasil. Eu acho que são 3 estados onde nós não temos clientes. Então, nós lidamos com instituições no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte, pequenas, médias e grandes. Em algumas prestando serviço de cobrança, a terceirização da cobrança, em outras a terceirização do jurídico, a assessoria em direito educacional, em outras levando a mentoria. Então, todo esse nosso conhecimento nos deu musculatura para que nós hoje tenhamos autoridade, possamos chegar na instituição A, B, C ou D, fazer uma análise, entender a realidade daquela instituição e mostrar quais são os melhores caminhos, onde ela está errando, onde ela está pecando, onde está acertando, porque também tem acertos nessas instituições, não é só falhas, não são só erros, onde ela está acertando, mas qual seria o melhor caminho que ela teria a tomar dali em diante para que ela possa melhorar os seus índices de recuperação de crédito, seu relacionamento com o aluno, como você bem colocou, Ingrid. O contrato educacional, ele é o coração e o pulmão, é a respiração da instituição. E baseado nele, vai nortear todas as relações com o aluno, com o responsável financeiro. Então imagina, se nós chegamos numa instituição de ensino, a primeira coisa que eu vou pegar é o contrato educacional. O contrato educacional já nos diz muita coisa. Baseado no contrato educacional, eu já sei se tem uma cobrança efetiva, se tem regras definidas para isso, eu vou saber se tem uma assessoria com conhecimento em direito educacional. Então eu não preciso ir nem a fundo, eu não preciso nem entender o processo que está acontecendo dentro da instituição. Então a nossa mentoria é justamente isso, Henrique, é levar conhecimento, experiência, know-how acumulado com conhecimento técnico, conhecimento teórico, com experiência prática, levar isso para dentro das instituições de ensino e poder contribuir na melhor tomada de decisão dessa instituição de ensino. Ela vai fazer o juízo de valor. Você está apontando o caminho. Eu estou apontando o caminho. Perfeito. Não, eu vou fazer esse trabalho internamente. Eu vou montar uma estrutura, eu vou profissionalizar, eu vou mudar a cultura, eu vou melhorar minha assessoria jurídica, eu vou melhorar meu contrato educacional, eu vou contratar um profissional do direito educacional para me auxiliar. E não é só o contrato educacional, vamos falar disso mais adiante, né? Mas eu vou buscar o que for necessário para que eu melhore esses índices. Então, a mentoria em direito educacional consiste em levarmos o conhecimento, a informação e deixar a instituição à vontade para que ela tome a melhor decisão. E, obviamente, dar a nossa sugestão do que ela pode fazer, seja passando pela terceirização e sejam ações que não precisam terceirizar, que ela pode fazer internamente. É isso. Então, a mentoria não é, me perdoe, Henrique,
Então, a mentoria não é eu chegar na instituição e dizer, tá tudo errado, vamos começar do zero. É, de fato, pegar na mão, orientar, levar para a melhor alternativa com o nosso serviço especializado. É isso? Exatamente, né? O mentor, ele Por não... que eu digo isso, Sandro? Porque muita gente fala que mentoria é você chegar e dizer assim, eu vou te mostrar a minha realidade e você, não, tá tudo errado, vamos fazer, né? E é por isso que eu vejo que às vezes há um receio também em terceirizar, em buscar esse auxílio especializado, é porque não, vão chegar aqui, vai chegar alguém na minha instituição, na minha escola, na minha faculdade, e vai dizer o que eu estou fazendo errado. Não, o que eu estou fazendo aqui é 10 anos, então tá certo. E não é isso, né? Eu tenho uma diferença entre consultoria e mentoria. Sim, a consultoria ali eu vou analisar, vou dizer como é que faz, vou fazer para você. Na mentoria eu não faço. Né? E posso até fazer se lá no futuro você quiser contratar um dos serviços que nós temos, né? Por exemplo, a cobrança educacional ou assessoria em direito educacional. Mas a mentoria é isso, é levar principalmente o nosso conhecimento e experiência. Obviamente que eu vou analisar o que está acontecendo, eu vou entender qual é a realidade. Né? Aí, baseado nisso, nós vamos apontar os erros, os acertos e os melhores caminhos que aquela instituição pode adotar para que ela possa melhorar os seus índices de relacionamento com o aluno, de inadimplência, de crescimento. Eu tenho certeza que nenhuma instituição de ensino, Henrique e Ingrid, querem, se tem 500 alunos, elas querem. Não, a minha decisão é ter 500 alunos. Ela quer aumentar. Claro, com certeza. A instituição de ensino que com certeza disser que quer ter 500 alunos, ela está fadada a no próximo ano ter 499 e cada vez menos. Então ela quer crescer. E a mentoria consiste nisso, em auxiliar o crescimento e levar informações de qualidade, informações validadas para as instituições de ensino de todo o Brasil. E não é só aqui da nossa região. É porque nós não temos região de atuação hoje. A nossa região de atuação, Henrique, é todo o Brasil. Perfeito. E é tão impressionante como as coisas vão se interligando, né? Essa coisa de mentoria tem muito a ver com pessoa física, pessoa jurídica. Tudo é pessoa. Cada um tem as suas particularidades. Não dá para dizer que a instituição de ensino A é exatamente a instituição de ensino B. Daí a importância de uma mentoria em que você vai, junto com a instituição, identificar o que está certo, o que está errado, o que eu preciso melhorar. E aí ver como volta a se ligar com aquela coisa cultural. É muito comum a gente escutar, Sandro, Poliana, Ingrid, é muito comum a gente escutar a instituição de ensino dizer assim, na minha região é assim, lá em Alagoas é assado, lá no Rio Grande do Sul é de tal modo. Porque aqui no Amazonas é tudo diferente do restante do Brasil. De fato, nós temos um país rico de culturas. Né? Agora, a inadimplência, voltando àquele assunto lá do começo, a inadimplência, na educação, ela é uma cultura só. O que muda é a desculpa. Eu até conto aqui um exemplo engraçado que eu acho que vai bater com a história de muitas instituições de ensino por aí afora. Eu lembro de visitar uma instituição grande de ensino em Sinop, lá no Mato Grosso, e a diretora dizia assim, olha, Henrique, aqui você não vai mudar a cultura de inadimplência. Eu conheço a minha região. Você não é daqui, você não conhece a nossa região aqui em Sinop. E ela dizia assim, olha, o pai aqui, ele é fazendeiro, ele planta grãos. E na época da colheita é quando entra a maior receita e eles vêm no final do ano e conseguem pagar as suas mensalidades. E não me venha falar, Henrique, de outra coisa, porque você não é daqui, você não conhece aqui. Eu falei, a senhora tem toda a razão, é a primeira vez que eu estou aqui em Sinop na minha vida e eu não posso conhecer a cultura de Sinop como a senhora que mora aqui há mais de 20 anos. Então, nisso a senhora tem razão. Agora, eu conheço uma coisa que é a inadimplência educacional de norte a sul e de leste a oeste. Ela é a mesma. Ou seja, aqueles fatores que a gente falava no começo. Baixos juros, legislação que protege, falta de processo, esse acolhimento, que não é um acolhimento quando você pensa, é porque aqui o responsável financeiro é fazendeiro. E aí eu falava para ela, olha, eu cheguei hoje cedinho aqui na sua visita, e eu fiquei na porta do colégio, e eu observei um colégio de referência, que a maioria dos alunos chegam, quando é os pais que trazem, ele vem num sedã, e esse sedã, via de regra, é uma BMW, é uma Mercedes, na pior das hipóteses é um Corolla. E quando ele vem com o motorista, é uma picape Hilux top de linha 4x4. Se você for na fazenda desse pai do seu aluno, ele investe o ano inteiro nos melhores maquinárias. Para quê? Para ter a melhor colheita do ano. E não é caro maquinária.
Ou seja, tudo ele pode fazer. No meio do ano, se entrar nas redes sociais, a família está, os filhos estão ou na Europa ou estão na Disney, porque um colégio de 2, 3, 4 mil reais, o pai que tem 2, 3 alunos ali, ele tem dinheiro para viajar para a Disney. Ou seja, tudo é prioridade, menos a educação. A educação só no fim do ano. Porque no Só fim na do colheita. ano... Na colheita. Só na colheita, correto. Mas ele não come só na colheita, ele não se veste só na colheita, né? Não passeia só na colheita. Exatamente. E para fechar isso... eu Cultural, dizia- né? Volta lá o processo cultural. Cultural. Aí eu dizia para ela, olha, é o seguinte, cada região tem sua cultura. Grãos aqui. Aí, agora, a desculpa para não pagar a educação é no norte é a chuva, no nordeste é a A seca. seca, no centro-oeste é a colheita, no sul é o frio, É o frio. no sudeste é a crise. Ou seja, muda a desculpa, mas o contexto é o mesmo. É preciso, a gente volta àquilo que a gente falou lá no começo, mudar a cultura. E a cultura tem que mudar dentro da instituição de ensino para mudar a cultura. Se você continuar conivente com os processos que você faz, é uma pergunta que eu já ouvi o Sandro falar, muito interessante, ele diz assim, há quanto tempo você faz os mesmos processos de cobrança na sua instituição? E muitas delas fazem há 30 anos, há 40 anos. Do E não nosso muda, jeito. e não muda. Não funciona e não muda. funciona e não muda. Né? E interessante, Henrique, você falar sobre isso, essa questão que volta, é interessante. A questão cultural, ela volta sempre. Não é? E eu já vi algumas situações do gestor educacional mandar a área financeira dele fazer o curso, buscar informação, buscar conhecimento, mandar a pessoa que está lá no financeiro, contas a receber, a pessoa que cobra o aluno, aí a pessoa até vem com alguma ideia, né? Nós temos que fazer assim, fazer aquilo, e quando leva para o gestor, nada acontece, porque ele está amarrado no processo cultural. Na cabeça dele, ele não consegue desapegar de que aquele modelo não encaixa, não passa no HD dele, que aquele modelo que nunca deu certo vai continuar não dando certo. E ele fica nessa perspectiva do que eu vou fazer, como a gente vê, né, para recuperar o período anterior, para receber aquilo que já passou, aquilo que já foi. Na verdade, eu faço um adendo, e eu sempre digo para o gestor educacional, que recuperar a inadimplência na educação não é recuperar períodos anteriores, seja faculdade ou seja escola. Períodos anteriores já foi, o aluno saiu da instituição, já perdeu. Ali eu vou tentar receber sim, mas eu não consigo mensurar a redução da inadimplência no ano em curso baseado no aluno que está fora. Você concorda? Vamos pegar um colégio, eu tenho 12 meses, ele pagou a matrícula, eu tenho 11 meses para ele continuar pagando. Então, eu consigo, eu tenho 1.000 alunos no colégio, eu estou com 100 alunos inadimplentes. Se daqui a 3 meses eu tiver com 80 alunos inadimplentes, eu reduzi a inadimplência. Se daqui a 7 meses eu tiver com 70 alunos inadimplentes, eu reduzi a inadimplência. Eu estou falando de um processo que eu construo de reeducação no período em curso, que consequentemente, quando encerrar ali o processo de matrícula, aquele corte que a escola, a faculdade pode não matricular o aluno, aí eu vou ficar com uma inadimplência menor. E esse processo, ele sendo feito consecutivamente por períodos adiante, aí eu consigo reduzir a inadimplência. Eu entendo, Sandro, que o combate, aí, quando a gente fala de inadimplência, é mês a mês. É de uma mensalidade que ela não foi paga em dia e que eu vou combater ali o atraso daquela mensalidade. Mas o que eu acho que muita instituição entende é não. A minha inadimplência, não, eu tenho uma inadimplência de anos anteriores. Eu estou aqui em 2022, é lá de 2019, 2020, que eu acho que aí é o erro, né? Eu estava numa escola na Bahia, conversando com essa escola, e numa reunião com a gestora educacional do colégio, e aí a gente falando sobre o processo, como é que funciona e tal, já tínhamos tido reuniões prévias e essa reunião foi presencial. E ela falou, olha, não, mas o meu problema são os anos anteriores. Eu não lembro, acho que isso foi antes da pandemia, 2019. Não, mas o meu problema é 18, 17, 16. Esse ano tá tudo certo, eu não quero né? falar com 2019. Aí sim, perfeito, eu estou trazendo a informação, estou dizendo como é que funciona. Não, mas eu queria que você se ativesse a falar de períodos anteriores, é o que me interessa. Aí beleza, tá, não teve como sair, não teve como nós avançarmos naquela conversa. Aí eu falei, qual é a sua inadimplência de 17? Eu não lembro a cifra, mas um exemplo, 500 mil reais. Qual é a sua inadimplência de 2018? 600 mil reais. Qual é a sua inadimplência de 2019, que era o ano em curso? Ela, não, mas 19 não tem nada a ver, nós estávamos no meio do ano, era mais ou menos julho. E a inadimplência de 2019, naquele momento, no meio do ano, estava batendo os 700, 800 mil. Era maior
do que a inadimplência de 17 e 18. Claro, porque no corte da rematrícula ela baixa. Mas aquilo que você falou, se é interessante deixar para cobrar. O gestor que disse que tem uma inadimplência baixa lá no final do ano, de 2%, 3%, isso é interessante. Não, ele sangrou o mês todo. Aí eu mostrei para ela, tá vendo? Olha, você está em 2019, que você disse que não tem problema com a inadimplência maior do que os 2 anos anteriores. E aí? E aí realmente, naquele momento, nós conseguimos mudar a cultura, a cabeça daquele gestor. É nosso cliente hoje e cobra o ano em curso. E Poliana, eu vou até mais adiante. Não é a cobrança no mês a mês. Eu diria mais, é no dia a dia. Sim. É diária, é pontual. Aí nós vamos conseguir combater a inadimplência educacional. E é interessante, Sandro, porque quando a gente fala então aí de combate à inadimplência, é quase mais um tratamento psicológico do gestor do que outra coisa, né? É mudar a cabeça do gestor, não é direito. Não é a cobrança em si, não é direito. Não é direito, não é cobrança, não é empresa, é cabeça. É quase um tratamento realmente psicológico para mudar na cabeça dele a compreensão de como lidar com esse problema. Sandro, Henrique, a gente fala muito aí de escolas, instituições, desse relacionamento próximo, inclusive, de pais com instituição, com escola. Até em grandes faculdades a gente tem visto que as instituições estão cada vez mais próximas desse ambiente familiar e o que de fato tem o receio de uma terceirização. Não vou terceirizar porque eu vou terceirizar um serviço que é muito sensível, é o meu financeiro, eu vou perder aluno. O que você acha aí sobre a terceirização da cobrança? É muito perfeita a tua pergunta e esse, por incrível que pareça, é um dos maiores questionamentos que a gente escuta. Eu tenho medo de terceirizar e de perder alunos, porque a relação que eu construí, sabe aquilo que a gente falava no começo? A maioria das instituições de ensino começaram lá pequenininhas, construídas a dedo, familiar, tanto faculdades quanto colégios. Às vezes muitas faculdades vieram de colégios que se transformaram em faculdades e que ainda continua com um dos maiores patrimônios, eu sempre falo isso, que a instituição de ensino possui, de fato é esse. Então você diretor de colégio, de faculdade, tem que preservar realmente essa relação. Mas essa relação ela tem que ser direcionada para o que de fato interessa. Qual é a tua proposta de existência? Educação. Então eu tenho que concentrar meus esforços na relação com os alunos e com a família, na educação, aspectos pedagógicos. Mas o que acontece no dia a dia? O diretor de um colégio, de uma faculdade, ele perde o tempo dele tratando de inadimplência, negociando débito. Negociação por si só de débito já é uma tratativa conflituosa. Eu te devo e vou te cobrar. É quase que cobrar de um parente, porque você conhece a pessoa há muitos anos e você vai tratar aquilo. Aí um problema, você dá uma condição para um e não dá para outro, você já gera um conflito, ainda mais hoje com as mídias sociais, com as redes sociais. Com os WhatsApps, grupos de pais ali, de alunos. De alunos, exatamente. De WhatsApp é um veneno. Então você fica naquela, não, se eu terceirizar, eu vou perder alunos. Se eu buscar uma empresa especializada, primeiro, existem vários tipos de empresa no mercado. Então uma das preocupações que o gestor educacional deve ter, contratar empresa especializada, aquilo que a gente falava. Quando você tem um problema cardíaco, você não vai no clínico geral, você vai para o cardiologista. Então você tem que, primeiro, procurar uma empresa especializada. O que acontece? Tem muitas empresas no mercado que cobram para a indústria, para o comércio e também cobram para a educação. Elas não conhecem legislações, elas não sabem da importância de fidelizar o aluno, de reter o aluno. Elas não se preocupam com o tratamento. É diferente de eu cobrar quem me vendeu um relógio, eu quero receber o dinheiro do relógio e pronto, ponto final. Educação não. Educação eu tenho que fidelizar. Então, tem empresas que são genéricas. Então, primeiro, procure uma empresa especializada. Outras são escritórios de advocacia maravilhosos na área jurídica, mas que muitas vezes não têm em paralelo um call center, toda a tecnologia, todos os recursos para fazer uma cobrança intensa administrativa. Então, esses são alguns aspectos. Essa relação familiar ela é boa para aspectos pedagógicos, não para inadimplência. Você pode até criar ali uma linha de corte. Até tal período, até tal prazo, eu trato internamente. E a partir dali, começou a gerar problemas financeiros para a tua instituição de ensino, terceiriza. A relação da direção com as famílias e com alunos vai até melhorar. Eu vi vários exemplos, eu tenho 1000 histórias para contar. Então, para você, não vai perder aluno.
Pelo contrário, na verdade, um dos principais motivos de perda de aluno na educação é por inadimplência. O cara sai porque quer uma outra instituição, porque se mudou, porque estava insatisfeito com algum problema pontual, mas o principal motivo de perda de aluno é a inadimplência. A instituição é conivente com a inadimplência, ele deve o período todo, na rematrícula, não consegue rematricular, vai embora porque ficou devendo e vai dever em outro lugar e você entrega a documentação. Aí sai dizendo, eu estou saindo porque eu fui cobrado, não gostei. Devendo o ano todo, né? E a culpa é da O mal do instituição, devedor, o mal do E a devedor. culpa é da instituição, né? Então, para resumir, perde-se aluno. Um dos principais motivos de perda de aluno é por inadimplência, não por um processo profissionalizado e adequado de cobrança. Eu conversei recentemente com um grande grupo de educação do país. Eles têm sistema de ensino, estão em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, e tem o sistema de ensino deles. Eles têm aí 8, 9 mil alunos. Nós conversamos recentemente, não vou falar o nome da instituição porque não é a intenção. E é uma das instituições que tem um menor índice de inadimplência que eu já vi em todo o Brasil. E eles fazem a cobrança interna. E eu perguntava para esse gestor, disse, qual é o segredo? E a resposta dele, processo, cumprimento de regras e rigidez. Inadimplência. Quanto mais você, usando uma linguagem popular, afrouxa, mais ela cresce. Quanto mais você segura e aperta, mais você controla. Ou seja, tem que mudar a cultura da cabeça do gestor educacional, que não por mal, mas pela história que ele acha que o relacionamento é tudo e quem se aproveita de relacionamento parente. Sabe aquele irmão problemático que todo mundo tem, que deve, que faz tudo e você continua ali sendo bonzinho com ele, ele fica devendo a vida toda? É esse percentual aí de 20%, 25% de alunos que você tem e que você continua passando a mão na cabeça. Você não vai ter problemas com aqueles 80% que pagam em dia, ele não vai nem ser cobrado. Você precisa, sim, enrijecer para que você tenha mais gente pagando em dia e não mais gente deixando para pagar no final do ano e indo embora, perdendo o aluno por inadimplência. A instituição precisa, de fato, educar esse pai, esse responsável, para cumprir a obrigação ali da contraprestação, né? Falando desse grupo que o Henrique falou, claro, eu estou acompanhando essa negociação, esse bate-papo lá, e esses 8 mil alunos são deles. É um grupo que tem sistema de ensino e escolas, eles têm as escolas deles e tem as escolas que usam o sistema de ensino deles. Esse índice é baixo nas unidades deles. Ele dizia, e as nossas, as parceiras que usam o nosso sistema de ensino ficam impressionadas com esse baixo índice de inadimplência. E olha só, um grande grupo educacional nacional com um dos índices de inadimplência mais baixo que nós já vimos no Brasil, diga-se de passagem. E o que é que eles estão procurando? Ferramentas e meios de reduzir ainda mais a inadimplência. Enquanto aquelas escolas que acham que 3, 4, 2%, 5% no final do ano é aceitável, eles estão com 1% achando que é inaceitável. E isso aí mostra por que hoje é um grupo de ensino grande, né? Porque se importou de fato com a saúde financeira também. E porque hoje o sistema deles, eles conseguem vender. Exato. Né? Eles têm um problema a menos ali para se preocupar e focar, de fato, no serviço deles, no que faz a escola, a instituição de ensino deles crescer. Então, como a inadimplência afeta aí a saúde não só financeira, mas a saúde pedagógica, o projeto, as metas, os objetivos, né, da saúde financeira afeta todo o meu projeto pedagógico. Não adianta ter um contrato educacional belíssimo, um modelo pedagógico lindo, espetacular, e se eu não tenho dinheiro para bancar. Perfeito. Henrique e Poliana falou de empresa de cobrança, sobre terceirização. Você falou que tem as empresas de cobrança, né, que são genéricas, que cobram varejo, atacado, indústria e educação. Beleza, então bora reduzir esse cenário. Vamos falar de empresas de cobrança que terceirizam serviço, que prestam serviço exclusivamente para a educação. Então o que você está me dizendo, ok, eu tirando essas empresas de cobrança que prestam serviço exclusivamente, que prestam serviços de forma genérica, então você está me dizendo que as empresas de cobrança que prestam serviço exclusivamente para a educação, elas são todas iguais. Então o gestor educacional pode escolher qualquer uma, pode escolher a Voz, pode escolher qualquer outra que ele vai estar bem assessorado. É isso então. É muito interessante. Primeiro, você buscou o nicho certo, empresa especializada em educação. Ponto. Existem boas empresas no mercado, não existe só a Voz como uma empresa única e salvadora. Correto? Então, nós temos que ser verdadeiros. Primeiro, essas empresas, primeiro ponto que você tem que analisar,
elas são saudáveis financeiramente. Pesquise o CNPJ da empresa, CPF dos sócios. Não pode uma empresa que vai pegar suas finanças não ter saúde financeira. Isso é um ponto básico, elementar. Mas vamos além. Tem várias que estão aí limpinhas, perfeitas. Outro ponto, quais as ferramentas são utilizadas? São semelhantes? A maioria vai ter ferramentas muito semelhantes. Vai ter discador automático, vai ter gravação de ligação, vai ter um call center bem especializado, vai ter uma série, vai ter localização de inadimplentes. Então, até aí tudo igual. Em termos de tecnologia, hoje você tem que procurar empresas que tenham tecnologia de ponta, ponto de partida. Eu tenho várias que são especializadas no segmento educacional, não várias, tem poucas. Tem umas que se dizem especializadas, porque acharam que ali é um nicho de mercado. Se você pesquisar, por exemplo, a Voz é exclusivamente uma empresa que trabalha no segmento educacional. Tem empresas que criam um braço para dizer eu sou especializado, sendo que 90% dos clientes deles são de outros segmentos. Mas vamos voltar. Ferramentas iguais. Na Voz, 100% dos clientes são educacionais. São educacionais. Né? Então, modelos iguais, modelo de atuação igual, ferramentas idênticas. E aí, qual é a que eu escolho? Primeiro, mais uma vez, foi para o nicho certo, pegou empresas com ferramentas semelhantes, mas ainda assim elas são diferentes. E aí eu vou te contar um caso clássico, que eu adoro falar. Eu visitei um grande colégio em Pernambuco, um dos colégios de referência em Pernambuco, também mensalidades altíssimas, colégio só classe A que estuda, e o diretor me fez exatamente essa pergunta. Disse, Henrique, empresa de cobrança é tudo igual. Ligação, call center, etc. E aí eu dizia para ele o seguinte, é verdade, muita coisa igual. Até aí você não viu diferença alguma mesmo. Isso significa que o teu colégio é igual ao colégio B aqui do lado e o colégio C que fica ali do outro lado da rua. Por quê? Sala de aula, professor, ensino, cumprir cronograma do MEC. Então eu posso dizer que o teu colégio é igual a todos os outros, tanto faz para mim escolher um ou outro. Concorda? Ele falou, não. Eu disse, não, por quê? Aí ele disse, não, porque aqui nós temos valores, aqui nós temos o nosso DNA, aqui nós temos uma história construída, aqui eu dou uma tratativa diferente, aqui eu tenho um carinho especial. Então, se eu cheguei num nível de nivelamento, especializado em educação, tem as ferramentas, tem as mesmas ferramentas, o custo para mim é o mesmo, está tudo igual, beleza, ainda assim vão ser diferentes. Nós tivemos uma experiência com um grande grupo educacional no país, eles, inclusive, nos referenciam, está lá no nosso site, inclusive, depoimento de um dos integrantes deles, sinalizando e referenciando a nossa prestação de serviço. E eles trabalham com 4 empresas de cobrança ao mesmo tempo. Eles são muito grandes, mais de 100 mil alunos pelo país, 160, quase 200 mil alunos, um dos maiores grupos, e eles trabalham com 4 empresas de cobrança. A cada 2 meses eles fazem reunião com cada uma dessas empresas individualmente. Mostra o ranking de resultados. Ponto de partida, resultado. Porque não adianta falar a empresa é linda, DNA perfeito, tratativa maravilhosa, não entrega resultado. Então eles avaliam resultado. No nosso caso, por exemplo, que já trabalhamos com eles, sempre estivemos em primeiro ou segundo lugar das 4. Nem sempre em primeiro lugar. Seria ilusório dizer que a empresa sempre esteve em primeiro lugar na entrega de resultado, mas sempre esteve bem. Entre primeiro ou segundo. E outro aspecto, processo, transparência, rapidez, agilidade, satisfação do aluno, menor índice de queixas, de reclamações, etc. Por quê? Porque o DNA muda. E nesse aspecto, por exemplo, e aqui eu vou fazer missa de corpo presente, nesse grupo nós fomos apontados como a empresa de melhor resultado. Tanto que nós decidimos parar de prestar serviço para esse grande grupo, por questões de decisão nossa e a pedido deles, não, nós queremos vocês. Então, é bom quando você passa por essa experiência, né? E por quê? Porque tinha resultado e porque tinha DNA diferente. E todas as 4 empresas especializadas no segmento educacional, resultados diferentes, tratativas de processos diferentes. Então, para você ter certeza, qual é a melhor? Aquela que enfeita o melhor pavão? Olha, o Henrique está falando aqui lindo, maravilhoso, que a empresa é perfeita. Mas quem vai validar isso? Consulte também não só o CNPJ e o CPF, mas consulte os clientes dessa empresa. Escute o que eles têm a dizer. A melhor forma de você acertar ou prever um comportamento futuro é analisar o comportamento passado. Quem pode validar meu comportamento passado? Esses clientes.
Ligue lá para esse grupo e pergunte, nós pedimos para sair e eles falam, não, pode dar meu número que eu faço questão de falar. Então, existe diferença, você sabe disso, na sua cidade tem escolas diferentes, tem referências diferentes que prestam o mesmo serviço. O prestador de serviço, ele normalmente é suspeito para falar, ele só vai falar os pontos bons, os positivos, o que tem de legal, né? Agora, o teu cliente, ou quem já foi cliente, mesmo quem já foi cliente ou cliente atual, é que vai ter ali a propriedade de dar um faro, de dar um sentimento mais preciso do que é. De então, validar a tua, de né, validar os teus valores e o resultado, né? Muito bem, Henrique. Ingrid, a gente fala muito como uma ferramenta de combate à inadimplência, a negativação. Mas muitas instituições têm o receio da negativação, do SPC, do Serasa, do protesto, por entenderem como uma sanção pedagógica, que a legislação aí traz essa nuvem de dúvida se a negativação é legal ou não desse inadimplente. Legalmente, pode negativar? Pode e deve negativar. A negativação, ela decorre de um direito do credor. A gente fala no âmbito aí do direito, do exercício regular de um direito. Eu sou credor, você é devedor, eu estou, ao te cobrar e ao te negativar, apenas exercendo o meu direito regular, né? Então, você pode sim cobrar e pode sim e deve negativar, tá? Quando muitas instituições argumentam em cima da lei do calote, aí que o Henrique já falou, vamos chamá-la assim, dizem que não pode negativar, porque, se eu não me engano, eu acho que é no artigo 6º, 5º... Acho que é artigo 6º. Artigo 6º que traz, assim, vedando as sanções pedagógicas antes de 90 dias e tal. Mas a negativação não é uma sanção pedagógica, tá? Sanção pedagógica eu tô falando dentro da pedagogia. Reter documentos, né? Impedir de fazer uma prova, de pegar um livro na biblioteca. Isso é sanção pedagógica. Agora, dentro da negativação, é uma sanção creditícia. Eu estou te negativando porque você está devendo. Então, eu posso, como instituição de ensino, e eu devo negativar. A lei me permite isso, até porque, como a gente já falou aqui no início, a relação das instituições de ensino com os alunos, os responsáveis financeiros, uma relação consumerista. E a negativação está prevista lá, no Código de Defesa do Consumidor. Se o próprio Código de Defesa do Consumidor, que regula essa relação entre alunos responsáveis, né, entre alunos responsáveis financeiros e a instituição de ensino, está dizendo, pode negativar? Então eu posso negativar, tá? Pode e deve negativar, não tem nenhuma ilegalidade nisso, a lei permite, a lei autoriza, a jurisprudência, os nossos tribunais reconhecem como válido, então pode e deve negativar, a instituição deve fazer isso. Perfeito, é isso mesmo, Ingrid. E porque existe, né, esse receio todo de negativar, de SPC, Serasa, então eu acho que é interessante. Henrique, sobre ferramentas, tecnologias, você falou muito aí dessa diferenciação na empresa de cobrança. Quais seriam essas ferramentas e essas tecnologias que uma empresa de cobrança utiliza hoje para fazer uma cobrança? Então, existem várias ferramentas e que muitas vezes o colégio não tem. Esse é um dos grandes problemas. Por que às vezes eu tenho que avaliar se é preferível eu terceirizar ou fazer internamente? Primeiro, por aqueles aspectos que nós já falamos de capacitação, de profissionalização, de ter uma equipe profissionalizada. Mas falta nas instituições de ensino ferramentas básicas que normalmente elas não têm para atribuir segurança, agilidade e efetividade da cobrança. Você quer ver uma primeira delas? A maioria dos colégios e faculdades ligam de números próprios. Tem colégios até, por exemplo, menores, que falam, eu tenho aqui 4 celulares com números diferentes. 4 celulares no mundo de hoje, você há de convir comigo que é nada. Nada, né? Você liga hoje para mim de um e, opa, isso é a fulaninha, é a Joana que está me ligando do colégio para cobrar. Bloqueia esse número. Amanhã, opa, o colégio esperto, eu tenho um segundo número. E o colégio não está errado, está buscando alternativas. Sim. Mas 4 números eu bloqueio rapidinho e eu não recebo mais ligação, não tenho mais cobrança. Você vai ligar manualmente. Imagina, eu tenho uma lista gigantesca daqueles 5 vagões lá para trás para cobrar e mais 1 ano em curso e uma pessoa discando manualmente. Você tem diversas instituições, eu tenho 2, 3 pessoas na cobrança, mas que tratam de vários assuntos.
que não só cobrança, tratam de contas a pagar, por exemplo, e com os horários vagos fazem a cobrança. Então imagine, você tem um discador automático, é uma ferramenta fundamental. Você utilizar como a Voz, por exemplo, utiliza código de área local com números infinitos diversos de ligação. Nossa, então, isso é possível? Sim, você está lá em Alagoas e recebe um número local. Você não sabe quem é. Se você receber um 21, um 11, fatalmente todos nós já imaginamos um 11 me ligando, um 21 me ligando. Já é cobrança, É né? Ou é golpe ou é cobrança. Ou vem de uma cadeia para dar golpe, ou é cobrança ou é oferta de serviço. Agora, o número local, não conheço esse número. Atendo hoje, é cobrança. Não atendi, era cobrança, eu já sei. Mas aí é outro número depois, no outro dia. Então, um discador automático é fundamental. Você ter gravação das ligações é essencial. Como é que você vai garantir o dito pelo não dito? Exemplo, o pai do aluno vai para o diretor e disse, olha, a Joana me falou que ia dar esse desconto. E a Joana, não, eu não falei isso, seu diretor. Quem falou a verdade? Você vai acreditar, lógico, normalmente no seu funcionário, seu colaborador, mas pode ser que não seja a verdade. Então, você ter gravações das ligações é algo essencial também. Você trabalhar com sistemas de localização de inadimplentes, um dos grandes problemas das instituições. O aluno saiu, é aquela coisa, sabe, vou cobrar o passado. Aí o passado, o aluno, você não tem mais contato com a família, com o aluno, no caso da faculdade, mudou de endereço, mudou de telefone, mudou de e-mail, só não muda o CPF. Na hora que ele vai fazer um cadastro aí no Magazine na sua cidade, ele atualiza os dados, a gente tem acesso a informações e localiza o inadimplente. Então, ter esse sistema de localização de inadimplentes. Você monitorar a sua equipe é um outro recurso importante. Como é que você vai ter uma empresa dentro da empresa? Grandes instituições têm e, mesmo assim, buscam suporte externo. Você vai falar com um grupo desse que eu falei, de quase 200 mil alunos no país, eles têm uma baita estrutura de cobrança com tecnologia e ainda assim é insuficiente, vai buscar mais 4 empresas. Né? Não é assertivo, porque tem falhas, tem ligações... Não é a especialidade deles, não é a especialização. Exato. Então tem uma infinidade de ferramentas, eu citei aqui algumas, não sei se o Sandro acrescenta alguma outra, mas tem várias ferramentas que você, se for investir na sua instituição de ensino, você vai ter custo, você precisa ter um gerenciamento de equipe, tem uma série de coisas que você precisa ter que você não possui. Então, às vezes, até que ponto vale a pena eu investir tanto naquilo e não conseguir a especialização que eu preciso? Você bota uma pessoa para fazer cobrança, ela, estou com uma pessoa aqui maravilhosa, vai embora, você perdeu as suas pernas. Porque cobrar, negociar, não é um negócio fácil, não é um negócio que qualquer um sabe fazer. Então, você tem que ter um call center treinado, né? Especializado. Isso é uma ferramenta também que você precisa ter, ferramenta com pessoas preparadas. Você precisa dar treinamento para essas pessoas, porque o que é hoje não é amanhã. Então, imagina você, com uma empresa, por exemplo, terceirizada, você tem lá um executivo de negociação fazendo 50, 60 negociações por dia, sendo xingado, o pai reclamando, o aluno reclamando e ele ali voltando. Tendo o equilíbrio emocional de negociar, né? Por falar em tecnologias, entenda, tecnologias não só do ponto de vista, quando se fala em tecnologia, não só, por exemplo, se você está numa fazenda e você encontra um meio de colocar água potável, seja por gravidade, dentro de uma bacia para o carneiro beber, é tecnologia que você não tinha. Né? Então, tecnologia é aquilo que você pode implementar de forma que você torne os processos mais eficientes, que deem mais resultado. Então, tecnologia em si, não só do ponto de vista tecnologicamente falando, mas, por exemplo, você ter dados, ter números. Quem te proporciona isso é a própria tecnologia. Mas na cobrança existe algo que nós chamamos de segmentação de carteira. O que vem a ser a segmentação de carteira? É eu ser o mais assertivo possível nas ações que eu vou tomar, né, de cobrança. Por exemplo, eu sei que o devedor A ele tem uma alta propensão de pagamento. Ele tem alta propensão de pagamento. Então eu preciso fazer uma ligação para ele? Não, eu não preciso fazer uma ligação. Eu vou apenas mandar um SMS, vou mandar uma mensagem de WhatsApp para ele. Por quê? Porque ele é um devedor que tem alta propensão de pagamento. Eu já tenho um devedor que tem baixa propensão de pagamento. Como é que eu sei disso? Baseado em ferramentas, em análises internas que eu faço. Então, se ele tem uma baixa propensão de pagamento, não, para esse devedor aqui eu já vou ligar.
E eu vou ter estratégias eu de vou ter- cobrança, E né? essas estratégias têm a ver com tecnologia, tem a ver com as ferramentas que eu tenho, com as ferramentas que eu adoto, para que eu possa colocar essa segmentação em prática, né? Temos uma outra ferramenta que é importante, que nós temos, que é a higienização das bases inadimplentes. Então, como o Henrique bem falou, as instituições de ensino têm dificuldade, né, porque ela não tem a informação em tempo real, porque ela tem uma base desatualizada. E o que é higienizar? Não é somente ter um sistema de localização que eu localize aquele dado, mas é higienizar, é ver se ele existe, é tirar a informação que é ruim, é colocar a informação que é boa, para que aí eu faça a minha estratégia de segmentação de carteira, né, para na sequência eu ser mais assertivo na cobrança. Então, quando nós falamos de tecnologia, são todas as ferramentas e meios necessários. E o que é interessante, Poliana, baseado também no que o Henrique falou, Ingrid, é que as empresas de cobrança hoje estão muito iguais. É meio que commodity. Todas têm as ferramentas. Essas tecnologias que nós falamos aqui, todas têm. Eu vou lá, como eu sou empresa especializada em cobrança, eu contrato uma ferramenta ou duas, três de localização. Como eu sou uma empresa especializada em cobrança educacional, eu vou buscar ferramentas de discadores automáticos, eu vou buscar, ou seja, tudo que o mundo tecnológico oferece. Então, isso é muito igual em todas as empresas. Então, o que de fato vai diferenciar também são as pessoas por trás da tecnologia, né? São as pessoas que conhecem, que estão envolvidas, que gostam, que são apaixonadas pelo aquilo que fazem, né? E nós somos apaixonados por aquilo que nós fazemos, é por isso que tem dado certo, viu, Henrique? É verdade. Não é só a tecnologia, são processos, porque não adianta eu ter uma tecnologia, eu tenho um computador muito bom, mas se eu não consigo manusear de uma forma assertiva, né? São processos que são gerenciados para que eu use a tecnologia ao meu favor de forma mais assertiva. O Henrique bem falava lá sobre a questão, lá no início, sobre os aspectos que levam, por que é tão alta a inadimplência na educação. E nós colocamos ali como um dos principais o fator cultural, né? E falamos também ali sobre a questão de processos bem definidos e ferramentas. Então é justamente onde entra isso, né? As ferramentas e os processos. E quando eu falo de ferramentas, eu estou colocando também as pessoas. Sim. Não são as ferramentas e os processos junto com as pessoas. Uma equipe treinada, que sabe utilizar essas ferramentas. Para poder conduzir. Não adianta, não, eu vou montar uma estrutura interna de cobrança. Ou eu vou montar uma empresa de cobrança educacional. Não, contrata a pessoa, contrata o serviço A, B, C ou D. Cadê a expertise? Cadê o conhecimento? Cadê a experiência? Cadê a vivência, a prática no segmento? Então isso faz com certeza toda a diferença. Sandro e Henrique, vocês falaram muito aí sobre uma das ferramentas que é localização de dados. E a gente tem muito em voga no jurídico aí, né, na legislação hoje, Ingrid, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Como hoje as instituições, de fato, têm a LGPD aí muito próxima, como é que a gente vai trabalhar com a LGPD a favor dessa cobrança? É interessante, Poliana, você trazer isso, porque a LGPD, ela eu nem digo que é mais nova, né? Porque já está em vigor, já tem um tempo. A pandemia atrasou um pouquinho a vigência dela, mas é uma lei que já foi promulgada, eu creio que em 2019, que todos já deveriam estar cientes aí acerca dela. E muitas instituições de ensino não estão preparadas, de fato, para receber a LGPD. Porque a LGPD ela é importante em vários aspectos, ela envolve vários aspectos. A instituição de ensino às vezes chega para mim e fala assim, eu quero um contrato aí, tem uma lei de proteção de dados, ajeita o contrato para isso, coloca aí. Tem que ter no contrato, legal, que bom que a instituição de ensino está se preocupando com o contrato. Mas não é só o contrato. Aí a gente entra no que Sandra e Henrique já falaram, processos, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, eu coloco ali no contrato falando que os dados do aluno, os dados do responsável financeiro, do contratante, eles vão ser utilizados para fins de cobrança, tá? Eu posso compartilhar esses dados com uma empresa terceirizada para fins de cobrança. Eu tenho que colocar, apesar de que a LGPD tem base legal, né? Tem base legal para cobrança. Eu não precisaria nem pedir autorização. Sim. Mas como eu vou compartilhar ali um dado com uma empresa terceirizada eventualmente, e sempre naquela pegada de informar o meu consumidor, né? Então, eu informo ali e digo, vou compartilhar os teus dados, vou usá-los para isso. E fora isso, eu posso usar os dados do aluno para matricular em simulados,
tá? Você me autoriza a utilizar. Então, a LGPD ela vai prever tudo isso. A utilizar a imagem do aluno para propaganda, Entra também no direito de imagem, né? que é uma vertente da LGPD, mas que é muito anterior à LGPD, né? Quando a gente fala aí de nome, imagem, de voz, ele é um direito da pessoa muito anterior à LGPD. Então, também tenho que colocar uma cláusula específica sobre isso. Ó, aluno, você permite utilizar a sua imagem numa propaganda institucional, né, um vídeo institucional, enfim, para eventos dentro da instituição de ensino. Então, tudo isso tem que ser previsto. Mas, mais do que isso, Poliana, a LGPD ela requer uma mudança de comportamento, o estabelecimento de procedimentos. Não adianta eu prever ali no contrato que eu vou tratar os teus dados e como eu vou utilizá-los se eu não tenho um mapeamento de dados, se eu não sei como é o fluxo desses dados. Tá bom, eu pego teus dados aqui no momento do contrato, mas esse contrato vai para onde? É um contrato físico? É um contrato online? Ele vai ficar arquivado dentro de um almoxarifado, dentro de uma nuvem? Quem é que vai ter acesso a esse contrato? Vai ser só o diretor? Vai ser meu TI? Vai ser aberto esse contrato? Então, eu preciso ter um mapeamento de dados desse contrato, né, de todos os dados, não só do contrato, mas dos dados financeiros, dados dos alunos, do responsável financeiro e dados até dos meus colaboradores. A LGPD ela é bem abrangente. Onde tem fluxo de dados, tem LGPD. Então, se eu tenho um professor, eu tenho ali o dado do professor, eu tenho o contrato de trabalho com esse professor, com o prestador de serviço, com o colaborador, né? Se meu professor bate ponto, eu tenho um dado biométrico, que é um dado sensível. Então, é um dado que requer ainda mais cuidado, porque eu estou tratando a biometria daquele professor, né? Então, um aluno que normalmente pede também ali, principalmente quando é menor de idade, né? Seu filho tem alergia a alguma coisa, tem alguma doença, eu estou tratando de dados sensíveis, informações sobre a saúde daquela criança, ainda mais quando é menor de idade, aí o cuidado tem que ser redobrado. Então, eu preciso não só no contrato educacional, não só no contrato de trabalho, mas internamente ter aí um mapeamento de dados para saber por onde é que esse meu dado anda, onde é que ele vai ser armazenado, quem é que vai ter acesso. Eu preciso de um relatório de impacto. Qual é o risco de vazamento de dados? Tá? Eu vou tomar todas as cautelas, mas ainda assim pode ter um vazamento de dados, pode vir no hacker, entrar e vazar os dados, mas se eu tiver esse relatório de impacto, eu até estou protegido perante a lei mostrando, olha, a gente fez o que pôde. Eu minimizo, né? Minimizo o impacto, né? E até a reação para amenizar esse impacto é mais rápida, porque eu já sei onde foi a falha, eu já tinha tudo mapeado, eu já tinha esse relatório. A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, quando vir e falar assim, opa, teve um vazamento de dados aqui. E você, empresa, o que você fez para evitar que isso acontecesse? Não, nós temos um relatório de impacto montado, temos tudo feito, nós usamos ferramentas, antivírus, softwares, senhas de acesso, tomamos toda a segurança, mas todo mundo está sujeito. Porém, tomamos todas as medidas necessárias. Então, até a questão de evitar multas junto à ANPD, né, de evitar processos ou de amenizar aí os custos, indenizações com isso, pode ser evitado toda essa problemática, pode ser reduzido o impacto mediante essas medidas da LGPD. Eu acho que traz uma segurança dentro de todo esse processo, né, que envolve as relações aí de responsável, aluno, sim, instituição, cobrança terceirizada, uma instituição. Eu estou trazendo, né, a informação, né, pro meu aluno, pro meu cliente. Ele sabe que eu tenho toda uma ferramenta, que eu me programei, me organizei. E que eu vou ter, inclusive, uma terceirizada tratando desses dados. Né? E eu estou ciente disso, né? E o interessante, Poliana, Henrique e Sandro, que hoje a gente fala muito que dados valem ouro, né? A gente tá né? Hoje é a informação mais preciosa para qualquer empresa. Por isso tem uma lei que se volta para isso, porque de fato nossas informações hoje valem ouro, ainda mais nesse mundo informático, né, universal aí, globalizado. O Sandro pega um celular, acessa um site ali, tem ali dizendo, você aceita os cookies? Você clica, não sabe nem o que está clicando, e você está fornecendo os teus dados para aquele site. Então, os dados hoje valem ouro, de fato há uma preocupação do nosso judiciário, do nosso legislativo com isso, em razão disso, e por isso a importância de se atentar à lei e de implementar medidas, né, ferramentas internas nas empresas, nas instituições de ensino,
que possam proteger os dados que elas tratam, de fato, que estão ali sobre a gestão delas. Se eu não me engano, a voz está adequada, né? Tem LGPD, Totalmente, tem ferramentas de tanto segurança. a nossa empresa de cobrança quanto a nossa empresa jurídica, tudo redondo, dentro dos conformes, até porque nós manuseamos dados, né, de diversas instituições. Sim. E aí me vem, baseado nessa fala de LGPD, Ingrid, me vem uma preocupação e uma inquietação, porque nós já tivemos escolas, instituições que nos procuraram pedindo que nós adequássemos os seus contratos frente à LGPD, mas ela adequou só o contrato. Né? Então, assim, tem uma diferença, uma grande diferença entre colocar as cláusulas pertinentes, e algumas nem têm essas cláusulas como deveriam ser, mas ter essas cláusulas e, de fato, fazer valer a segurança, porque isso aí, a repercussão de um vazamento de dados e as multas são significativas, isso não vem no curto prazo, isso virá, com certeza, adiante. Não é? Aproveitando essa fala e falando de vazamento de dados, eu quero dar uma mudada aqui na nossa temática, ainda assim falando de cobrança, falando de terceirização, de tomada de decisões, de mudança do gestor educacional, tomar uma decisão diferente, sair da zona de conforto, não é? da questão conservadora. E hoje, principalmente com o advento, agora foi principalmente aí com a pandemia, nós vimos, meados de 2019, 20, 21 e agora 22, nós vimos no mercado surgirem vários modelos de negócio que também buscam, dizem, combater a inadimplência educacional nas instituições de ensino, especificamente falando de colégios, aí foge um pouco das faculdades. E vimos modelos de negócio, de startups que iniciaram, oferecendo a antecipação de receita mensal, né, e garantindo a inadimplência zero para as instituições de ensino. Né? Então, o que é que esse modelo de negócio? São várias hoje no mercado. Né? Iniciou com uma, duas, e hoje eu conto aí pelo menos uma dúzia ou mais. Né? Então, o que é que esse modelo de negócio traz de inovador e que não deixa de ser inovador? Ele chega, olha a escola, olha a professora Ingrid, eu garanto, eu vou antecipar a sua receita mensal das mensalidades e eu garanto a inadimplência zero para você, tá certo? E é um modelo que visa combater, que diz que combate também a inadimplência educacional. Muitas vezes, na grande maioria, pelo nosso conhecimento, não tendo ali uma ação efetiva de cobrança. Não é? E como é que você vê, Henrique, esse modelo de negócio novo? É quase um milagre, né, que estão prometendo aí. É um milagre, né? A multiplicação dos pães. Então a gente tem visto isso muito, não é, Henrique? Nós temos oferecendo os nossos serviços Brasil afora, nós temos visto muitas instituições que já aderiram a esse modelo de negócio, algumas já estão na contramão, já saindo desse modelo. Né? E qual é a tua análise, Henrique, sobre esse modelo que oferece a antecipação da receita mensal, garantindo a inadimplência zero? É muito oportuno, Sandro, esse assunto, porque nós temos visto aí a expansão desse modelo de negócio e muitas instituições de ensino aderindo, inclusive com a incerteza. Será que é a melhor alternativa? Será que não é a melhor alternativa? Primeiro, parabéns às instituições de ensino que estão querendo mudar. Então, mudar... Já saiu da zona de conforto. É o ponto de partida. Qual a melhor escolha? Uma empresa de cobrança ou uma empresa, por exemplo, que está me oferecendo antecipação da receita? O que você falou, Poliana, foi perfeito. Eles entram como um milagre. Inclusive, a proposta dessas empresas é inadimplência zero. Acabou a inadimplência. Nossa, me fala como acabar com a inadimplência, porque nós nunca, nesses anos todos, conseguimos acabar com a inadimplência. Nós controlamos, nós combatemos, nós mudamos as tendências. Nós reduzimos. Né? Nós reduzimos, mas acabar com a inadimplência ainda não apareceu a bola mágica que eu jogo e acabou a inadimplência. Essas empresas todas têm por trás instituições financeiras. Você nunca viu uma financeira levar prejuízo. Algum interesse financeiro, e aqui eu não estou sendo maldoso, mas é verdadeiro, direto, de que essas empresas têm interesses financeiros. Não vai haver prejuízo. Assim como um banco. O banco não entra ele empresta o dinheiro, ele empresta 10 e o seu ele capitaliza a 0,5%. Exatamente. Assim como, por exemplo, na educação superior já existia aí uma infinidade de oferta de crédito e muita gente acha que combater a inadimplência dá crédito. Se você não trata a inadimplência, quanto mais crédito você dá,
maior a inadimplência fica. Concorda comigo? Porque se eu não trato a inadimplência, se eu tenho um perfil de alunos que não tem capacidade de honrar com suas mensalidades e eu dou crédito, eu só postergo o processo. Agora eu vou em alguns pontos mais específicos. São modelos totalmente diferentes daquilo que uma empresa especializada em cobrança como a Voz faz, é totalmente diferente desse modelo de antecipação de receita. Lá é uma operação meramente financeira, aqui não. Aqui na Voz nós temos uma operação efetivamente de controle e combate à inadimplência. Esse é o ponto de partida. Agora, alguns pontos que eu vou mais perguntar ao gestor educacional. Por exemplo, se 75% a 80% dos alunos pagam a mensalidade em dia, por que eu vou remunerar uma instituição sobre esse percentual? Porque o que eles cobram exemplo, eu faturo R$100 mil por mês, falando um valorzinho irrisório, faturo R$100 mil por mês. Aí esses faturos são todas as mensalidades do colégio, naquele colégio hipotético, e todos os boletos de um mês ele dá R$100 mil. Dá R$100 mil. Faturamento do colégio mensal. Aí essas empresas, elas entram, fazem um estudo individualizado e vão avaliar o risco. Qual é o teu risco de inadimplência? É X, então ela já abate aquilo. Ou seja, a inadimplência já foi absorvida, o colégio já admitiu que absorveu a inadimplência, está entregue. Ou seja, eu já estou remunerando alguém e estou remunerando sobre 100% da minha receita. Essa remuneração ainda é em cima dos descontos de pontualidade. Por exemplo, se você dá 5% de desconto na pontualidade e eu vou te antecipar a tua receita na pontualidade, eu tiro o meu risco e ainda sobre o desconto de pontualidade. Você não daria para o aluno? Eu te pago, abatendo esse desconto de pontualidade, vista, porque você está recebendo em né? dia. Então, primeiro, eu já estou remunerando uma empresa sobre 100% dos meus alunos, sendo que 75%, 80%. Aparentemente, para a instituição de ensino, ele acha bom, que ele fala, nossa, eu vou ter um equilíbrio, uma linha de receita mensal. Vou ter uma receita fixa garantida. E aí atrai, e por isso que tanta gente tem aderido, assim, muitas escolas aderiram, mas muitas já estão voltando atrás e vou dizer por quê. Mas eu falava de reflexões. Primeiro, por que remunerar uma instituição sobre 100% dos meus alunos, da minha receita, se 75% a 80% pago em dia? Ponto de partida. Segundo ponto, juros e multa, que seria direito do colégio lá na frente, perdeu. Passa a ser dessa empresa que antecipou a tua receita. Ou seja, para ele, não há nem interesse em pontualidade. Por quê? Porque quanto mais ele deve, mais eu tenho a receber. Lógico, eles têm um limite. Tem algumas delas que, inclusive, no final do ano, se o aluno não conseguir honrar com o débito, ela renegocia para o ano seguinte. Isso vai virando uma bolha. Então, eu devi o ano inteiro, vou começar a entrar no ano seguinte devendo o anterior e daqui a 2 anos a empresa lá vai dizer, não, agora chega, encerra, não renova a matrícula porque você está me devendo e eu vou orientar o colégio que não pode renovar a matrícula porque você está me devendo há 2 anos. E quem vai assumir esse prejuízo, essa perda de aluno? A instituição financeira não levou prejuízo, ela já está absorvida naqueles 10%, 15% que você deu para ela. Ela ainda fica com desconto de pontualidade, os juros e a multa. Como combater, como prometer inadimplência zero? Eu pergunto a vocês, sem ações efetivas de cobrança. Pelo contrário, você mascara, essa inadimplência está mascarada em uma operação, como eu já falei, meramente financeira. Então, são vários aspectos que têm que ser observados. Na Voz, nós efetivamente tratamos a inadimplência com ações preventivas, com toda a tecnologia. A maioria dessas empresas não tem sequer call center. As ações de cobrança, eles ainda pregam, uma boa parte deles, não vamos incomodar o aluno nem as famílias, você não vai ter problemas. Ou seja, como é que eu vou pagar se eu não sou cobrado? Uma vez que nós sabemos que paga-se primeiro a quem cobra mais. Então, observe, é preciso ter muito cuidado. Eu já tenho ouvido relatos, e eu tenho que compartilhar, tenho ouvido relatos de colégios que estão encerrando alguns contratos desses, porque falta de informação, falta de cobrança, insatisfação das famílias. Eles não eram especializados em cobrança, eles entraram com uma operação financeira e, paralelamente, estão tentando implementar um processo de cobrança. Não se combate inadimplência mascarando com recursos. Então, analise, pense, reflita na sua instituição de ensino qual o melhor modelo. Combater a inadimplência, a cada ano você diminui o número de inadimplentes e retém alunos. Mascarar em um valor homogêneo de receita, essa bomba vai estourar lá na frente. Isso vai inchando e uma hora vai estourar. E quem vai assumir o prejuízo é a instituição de ensino.
não a financeira, que não leva nenhum prejuízo. Porque eu nessa entendo, área. eu entendo que vai acabar, é momentâneo isso aí, né? A instituição tá achando que tá tudo bem e a bola de neve vai aumentando e quando estourar vai vir de novo para a instituição, ou seja, ela teve um problema ali por pouco tempo que não era dela. A peneira tapando o sol, como a gente fala, né? Eu Isso faço mesmo. analogia e eu me remeto novamente ao fator cultural, que é o principal que nós falamos que leva à educação, né? É mais uma vez o diretor educacional, o gestor, aí no caso da escola e da faculdade, porque esse modelo de negócio não é direcionado para as faculdades, é mais uma vez o gestor estando conivente, ou seja, ele está dizendo de novo, lá como ele, na escola dele, ele era conivente de aceitar o pai, o responsável financeiro e pagar somente no final do ano, dando isenção de juros, multa, desconto de pontualidade, parcelando para o ano seguinte, ele é conivente agora de forma institucionalizada. Ele diz assim, eu aceito a inadimplência de 8% para 100% dos meus alunos que aqui estão. Não é? Quando, na verdade... Ele só perdia 3,5%, 4,5%. Ele mesmo disse, não, mas eu perdia, depois que eu matriculo todo mundo é só 3,5%. Agora eu estou garantindo que eu vou perder 8, 5, 7, 10% para todos os alunos. Quando, na verdade, como você bem falou, o que era o mais sensato? Espera aí, eu não tenho problema com 70%, com 85%, meu problema é em 15% durante o ano, então quais são as ações que eu vou fazer para essa massa aqui, para que eu de fato reduza a inadimplência, né? Mas aí é avaliação e aí nós temos a mentoria voz, né, para auxiliar e fazer com que o gestor educacional tome a melhor decisão do que fazer em relação às tratativas de como reduzir a inadimplência na sua instituição, correto? Correto, e o curioso também, mais um detalhe que eu esqueci de falar, essas empresas, elas assumem a tua cobrança dali para frente. O que ficou para trás, você não tem mais acesso. Outra, as instituições têm medo de terceirizar, mas na hora que alguém me garantiu 90% da receita, eu entrego no primeiro dia, toma, resolva para lá e não vou ter mais gestão alguma sobre essa cobrança. Quer dizer... Eu acho que é uma parte muito sensível aí das instituições, é o coração. Eu só vou sobreviver se o meu financeiro tiver, porque ninguém é ONG, né? Então, se o meu financeiro tiver em dias, estiver tranquilo. E é uma parte tão sensível para eu entregar para uma empresa que vai estar garantindo 90%, mas eu estou sabendo quais são as ações tomadas, qual o relacionamento com o meu aluno, com o responsável. Aí sim eu acho que entra o ponto que a gente fala de perda de aluno, que aí é onde eu posso estar perdendo meu aluno. E aí, Henrique, eu vejo uma mudança muito abrupta nisso, né? Porque ao mesmo tempo que eu tinha receio de terceirizar, que eu tinha receio de abrir a instituição, as ideias para novos modelos de negócio, como a terceirização, como a mentoria, ouvir informação externa, ao mesmo tempo eu chego e digo, não, agora eu vou entregar tudo, eu não tenho... E aí um detalhe, nesse modelo de negócio, o relacionamento com o aluno passa a ser diretamente da instituição. Um detalhe importante, quem emite os boletos das mensalidades não é mais o colégio. Esses boletos eles são emitidos diretamente pela a empresa lá que você contratou, para a empresa financeira, para gerir esse novo modelo de negócio. Ingrid, para a gente finalizar, me diz um pouco aí a tua percepção sobre a fase que a gente passou aí de pandemia, vem passando, as instituições não estavam preparadas, ninguém estava, né? Mas teve muito impacto aí nas aulas, as instituições com contrato, não tinha. E hoje, a gente consegue juridicamente prever outras situações, colocar isso em contrato? Qual é a tua opinião sobre isso? Excelente pergunta, Poliana, porque a pandemia do Covid-19 ninguém imaginava o que ia acontecer, né? Realmente é um fato imprevisível, ainda mais na dimensão que foi de parar o mundo. Então, é a situação de imprevisibilidade. E o nosso direito, incrivelmente, ele trouxe, sim, uma previsão para situações imprevisíveis, né? Então, é possível, dentro do contrato, a gente pegar o que o Código Civil traz, o Código Civil trata como caso fortuito ou força maior, que são situações imprevisíveis, né? Caso fortuito. Fortuito é o quê? Imprevisível. Força maior, uma situação que aconteceu repentinamente e precisou tomadas de decisões aí alternativas, imediatas por força maior. Então, o nosso Código Civil trouxe essas previsões, dizendo como é que as partes dentro de um contrato, dentro de uma relação de obrigações, podem lidar com essa situação. Então, é importante, e a pandemia nos ensinou, e eu espero
espero que as instituições de ensino tenham aprendido essa lição, de tratar dentro do contrato, mas mais uma vez a gente traz o contrato aqui, né, o coração, o pulmão, como o Sandro bem disse, das instituições de ensino, de trazer no contrato essas cláusulas para situações de imprevisibilidade. Então, os clientes que eu trato dentro do jurídico, de todos os ramos, mas principalmente do ramo educacional, que é o meu foco atualmente, eu já trabalho nos contratos essa situação de imprevisibilidade. Então, a gente já prevê ali, olha, a gente ainda está, na verdade, numa situação de alerta mundial ainda pela Covid, a OMS não retirou esse alerta. Então, eu trago ali a situação, ainda estamos dentro desse cenário de alerta mundial pela Covid-19. Então, dentro dessa situação, as obrigações se mantêm, tá? Ou seja, o responsável financeiro, o aluno, o contratante, ele continua obrigado a pagar a mensalidade, porque eu continuo prestando serviço, ainda que esse serviço possa, por força de um decreto, de uma lei municipal, estadual, federal, ser prestado de forma híbrida, online, presencial ou apenas de forma online. A tua obrigação de pagar não vai mudar. A gente teve muito problema durante a pandemia, principalmente no primeiro ano, que foi essa mudança brusca, repentina, das instituições de ensino precisarem se adaptar a uma realidade de aulas remotas, de aulas híbridas, né? De investir em tecnologia, em ferramentas, porque não tinham essa ferramenta para transmissão, para gravação de aulas, então precisaram investir em softwares, em sistemas para disponibilizar essas aulas para os alunos, e uma crescente de inadimplência dentro desse período, né? De pais que achavam que, mas eu contratei, foi aula presencial, não foi aula online, tu tem que me dar um desconto. Só que olha o investimento, o gasto que a escola teve para isso, né? Então, muitas instituições de ensino, muitas faculdades, escolas, elas se viram forçadas a dar um desconto que poderia ser evitado por uma previsão contratual. A obrigação de pagar continua, mesmo se acontecer uma situação imprevisível. E dentro dos contratos que eu tenho feito, eu trago essa situação para a Covid-19 e trago dizendo que essa mesma regra se aplica a qualquer situação de imprevisibilidade, a qualquer outra pandemia ou situação de guerra, a qualquer outra situação futura imprevisível que acontecer, as obrigações das partes permanecem. Uma vez que a instituição vai continuar prestando serviço de qual forma for. De qualquer forma, pode ter uma readequação de calendário, pode ter uma readequação do meio dessa prestação de serviço, que passa a ser online, mas a prestação de serviço ela continuará sendo feita. Então, a obrigação, a contrapartida do aluno, do contratante, continua existindo também. Então, Ingrid, resumindo, o que hoje não pode faltar num contrato educacional? Eita, Poliana, você quer resumir no final é muita coisa. Objetivo. Vamos lá, tem o de sempre, né? As obrigações das partes, o objeto do contrato, isso é padrão, de fato, de um contrato. Mas no contrato educacional especificamente, não pode faltar cláusula prevendo sobre ônus em caso de inadimplência. Então, ali o que falamos no início, juros, multa, índice de correção, possibilidade de terceirização de uma cobrança, os honorários dessa cobrança, os custos dessa cobrança, quem é que vai arcar, quanto é que vai ser o percentual, cláusula ali sobre direito de imagem, de voz, principalmente em razão dessas aulas remotas, né? Às vezes eu estou gravando o aluno, eu estou pegando a voz do aluno quando ele levanta, faz uma pergunta, tem uma dúvida, então eu estou usando a imagem dele, o nome dele, a voz dele, eu preciso ter um contrato que me resguarde sobre isso, um contrato com cláusula sobre LGPD, nós falamos aqui amplamente da LGPD, tratamento de dados, preciso disso também, basicamente essas situações e acrescentando o que nós falamos aqui por último, da questão da imprevisibilidade. Então, esses aí eu acho que com esses pontos nós temos um contrato educacional realmente ideal. Eu sei que a Ingrid está resumindo, mas eu vou só fazer um adendo e uma pergunta e uma dúvida. Claro. Esses dias nós vimos um contrato educacional em que no contrato educacional dizia a cobrança será enviada para a empresa terceirizada ou para o advogado somente com 60 dias. Não é? Esse prazo, o ideal não seria colocar, havendo a inadimplência, eu posso mandar essa inadimplência no dia seguinte, a qualquer momento? Perfeito. Isso é importante constar, porque me dá a liberdade de fazer. Sim. Né? E mais uma vez, Sandro, a situação que nós já falamos aqui, quando o contrato advoga contra a instituição de ensino, né? Parece que é o aluno que está fazendo o contrato e dizendo, não, eu só quero ser cobrado depois de 60 dias. Gente, é o exercício regular de um direito. Se eu estou devendo, o dia de pagamento é dia 10. Dia 11 eu posso ser cobrado.
né? Porque eu tinha que E não pagar interessa no dia por 10. quem. E não interessa Não por interessa quem. por quem. Então, o que eu oriento e os contratos das instituições de ensino que eu faço? Eu trabalho sempre não estabelecendo um prazo. Né? A instituição, mas eu só trabalho com 30 dias. Ok, você internamente faz essa prática, mas você não precisa colocar isso no contrato te obrigando a essa prática. Porque se você coloca um prazo no Te contrato, limita, né? você vai estar limitado a esse prazo, você terá que cumprir esse prazo. Né? Então, deixa ali. A cobrança poderá ser iniciada logo após o vencimento. Ponto. Se você vai fazer essa cobrança internamente, decidir fazê-la com 30 dias, com 60, com 90, isso é uma opção sua, mas você não está limitado no contrato. Inclusive, isso permite às instituições de ensino, quando chega período de rematrícula, né, de enviar uma leva ali de mensalidades logo depois do vencimento da última para exatamente negociar o débito como Que é todo. uma prática aí de recuperação de crédito muito imediata. Né? Agora imagina, se no contrato você põe 60 dias como o Sandro 30, trouxe, ou ou 30. 30 dias, chega a mensalidade, vamos trazer a situação das escolas. Chegou a última mensalidade em dezembro, mas eu não posso cobrá-la com 30 dias. Eu estou no dia 15 de janeiro, Ainda não posso o aluno cobrar, querendo fazer não. a matrícula, mas eu não posso cobrar porque não tem 30 dias. Não tem 30 Está dias. no contrato educacional. Certo? Então não se limitem a esse prazo. É o que eu faço nos contratos com os quais eu trabalho e quando chega algum contrato eventualmente para análise, falo, tire isso aqui porque isso advoga contra você. E Ingrid, eu falei de resumir, porque de fato, a gente falar de contrato educacional, a gente vai estar falando de relação de consumidor, né, relação de consumo, a gente vai ter o Código Civil, a Sim. gente vai ter Constituição. legislações específicas como o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso de menor de idade, a gente vai ter, inclusive, portarias do Ministério da Saúde, quando eu falo ali de uma criança autista, onde a escola também tem Exato. obrigação sobre isso. Então, a gente poderia ficar aqui várias horas falando sobre isso. Por isso que eu falei foi de forma resumida o que a gente considera hoje mais importante. Mas muito obrigada, tá? Eu que agradeço aí a oportunidade de falar sobre esse assunto, sobre contratos, sobre como isso pode ajudar na inadimplência, que a saúde financeira é o motor das instituições de ensino. Eu acho que o tema é importante, é relevante. E a gente vê que a gente está resumindo aqui no final e ainda tem muito assunto, né? Porque realmente é um assunto riquíssimo, tem muita informação para ser transmitida por aí. E na nossa prática, né? Prática, Henrique? Eu também quero agradecer a vocês pelo bate-papo. Acho que a gente pode, com esse tipo de conversa, trazer aqueles assuntos, aquilo que a gente falava no começo, aqueles assuntos que muitas vezes não são tratados nos grandes eventos da educação e que nós, como especialistas, estamos abertos a conversar com nossos clientes, a apresentar soluções. Não quer dizer que oferecer isso ou conversar sobre o assunto, você tem que nos contratar. Nós somos e queremos ser uma empresa, assim, efetivamente, na prática, de referência na gestão educacional, na gestão administrativa, educacional de colégios e faculdades. E sabe, só para terminar, uma fala que eu queria trazer, a inadimplência, ela sempre existiu na educação. A pandemia, ela só mostrou a fragilidade para muitas instituições. O que me surpreende, elas passaram por isso, muitas fecharam e muitas retornam ainda mais tolerantes com a inadimplência. Ou outras buscam soluções mágicas. A exemplo do que nós falamos das empresas que têm feito a antecipação de receita, que simplesmente mascara e não consegue parar para pensar em mudar suas atitudes, mudar seu comportamento, mudar as tratativas com a inadimplência. Então eu quero convidar aqueles que nos escutam a nos ouvirem, nos consultarem, entenderem o que nós temos de sugestões para você. Não precisa nos contratar. Conheça, busque as melhores alternativas, procure a nossa mentoria para que a gente possa ir até a sua instituição. Ou hoje a distância está tão fácil a gente trabalhar juntos e apresentar soluções, te orientar sobre quais as melhores alternativas, o que fazer em relação ao seu contrato. Então tem uma infinidade de oferta de serviços que nós estamos aqui à disposição dos clientes da educação em todo o Brasil, norte a sul, leste a oeste. Então obrigado a vocês por esse bate-papo. Né? Estamos à disposição do mercado educacional, do segmento educacional, para compartilhar nossa expertise, compartilhar o nosso
conhecimento com você, gestor, que eventualmente esteja aí nos ouvindo na educação, você, gestor educacional. Obrigado vocês, Sandro, Poliana, Ingrid, foi espetacular e vamos repetir outros momentos abordando aqueles outros assuntos aí que nós temos uma infinidade para discutir. Com certeza. Henrique, lembrei um daqueles eventos lá do início da nossa fala, GEDUC, como o Bet Educar e como outros grandes eventos que existem no meio educacional, eventos nacionais. E como você bem falava, é impressionante. Nós rodamos esse Brasil nos principais eventos educacionais que lidam, que tratam de educação de nível médio, superior, fundamental. Há quantos anos, Sandro, que você roda Ao sobre Brasil, pelo menos 15 anos, nós rodamos, visitamos instituições e participamos de eventos voltados ao segmento educacional. E é impressionante o que o Henrique bem falou. Nós não encontramos debates e assuntos, momentos que fomentem discutir a realidade da inadimplência nas instituições de ensino. Nós vemos de tudo. Nós vemos falar da parte pedagógica, acadêmica, do jurídico, mas aí nós ficamos, caramba, e esse assunto tão relevante, tão significativo e que leva a fechamento de portas de faculdades e escolas no Brasil, como nós temos visto e já vimos, e ninguém trata. Então, essa roda de conversa aqui é justamente para nós fomentarmos esse tipo de assunto, né, e podermos discutir, levar soluções, levarmos alternativas para o que o gestor educacional, não encontrando informação fora, como nós não encontramos, ele também não encontra, ele possa encontrar aqui na Voz, no Grupo Voz, que fomenta e trata desse assunto há muitos anos. O nosso muito obrigado a vocês, grande abraço, viu, gente? E até a próxima. Até a próxima. Muito assunto pela frente, Com né? certeza. Até a próxima.